o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Muito obrigado aos novos mecenas do 45 Graus desde o último episódio, Paulo Encarnação, João Moraes, muito obrigado à Sandra Ferreira e obrigado também à Bárbara Sepodes, ao Pedro Costa Antunes, ao Tiago Gama, Tiago Rodrigues e ainda ao Miguel Duarte. Muito obrigado a todos. E com isto, vamos ao episódio de hoje. Os órgãos de comunicação social, e em especial os jornais, têm sido abalados na última década e meia por aquilo que poderíamos chamar uma tempestade perfeita. Tempestade essa que provocou fortes quebras tanto nas vendas como nas receitas de publicidade, os dois principais elementos do modelo de negócio dos jornais. Simplificando uma história muito mais complexa, podíamos dizer que a internet tirou leitores aos jornais e a Google e a Facebook tiraram-lhes publicidade. Isto porque o surgimento da internet, ao, de repente, dar-nos a todos acesso livre a um manancial enorme de conteúdos, levou a que todos nós, em maior ou menor intensidade, passássemos a dedicar menos tempo a outro tipo de conteúdos, incluindo jornais em papel. E os jornais, que é como quem diz as direções dos jornais, por seu lado, também não quiseram ficar para trás nesta onda e criaram também os seus próprios sites online, onde passaram a disponibilizar os mesmos conteúdos que até aí disponibilizavam no papel. Só que para a maioria de nós, a internet foi durante muito tempo sinónimo de gratuito. E por isso os internautas não estavam especialmente abertos de início a pagar pelos conteúdos dos jornais disponibilizados online. Acresce a isto que, com o predomínio crescente da Google nos motores de busca e depois com o surgimento das redes sociais, grande parte das pessoas não chegava às notícias propriamente através dos sites dos jornais, mas sim por esta via indireta. E isso fez com que a publicidade, o elemento que desde há muito tempo permitia aos jornais equilibrar o seu modelo de negócio, fosse fugindo cada vez mais para as mãos destas gigantes tecnológicas. Esta tempestade perfeita, para retomar o tempo que usei há pouco, de diminuição das receitas quer das vendas, quer da publicidade, veio colocar os modelos de negócio destas empresas, em especial dos jornais, em sérias dificuldades. E isto, claro, traduziu-se em despedimentos, diminuições gerais de salários para os jornalistas e também numa diminuição da capacidade dos média de agirem enquanto o chamado quarto poder das democracias. Este tema, da crise dos média, tem sido muito discutido nos últimos anos e não é a primeira vez que o abordo no 45 graus. Recomendo que ouçam também o episódio que gravei há quase 4 anos com Gustavo Cardoso, que é professor e investigador precisamente nesta área no ISCTE. Desde que gravei esse episódio, houve progressos importantes, com muitos jornais, inclusive em Portugal, a conseguirem adaptar-se às novas tecnologias e atrair assinantes. E embora os desafios trazidos por estas alterações estejam ainda longe de estar ultrapassados, o convidado deste episódio, Ricardo Costa, tem uma visão mais otimista, ou como ele diz, menos fatalista, do que é norma hoje encontrar ainda no meio jornalístico. O Ricardo Costa dispensa grandes apresentações, é atualmente diretor de informação da SIC e diretor-geral de informação do grupo Impresa, onde de resto fez toda a sua carreira. Antes de assumir as funções atuais na SIC, por onde já tinha passado, tinha sido editor adjunto do Expresso entre 2009 e 2010 e depois diretor do jornal de 2011 a 2016. Continua, aliás, a ser colunista regular no Expresso e é autor e co-apresentador do programa da SIC Notícias Expresso da Meia-Noite. Na nossa conversa, falámos sobre a visão do Ricardo em relação a estes desafios trazidos pelas mudanças tecnológicas, quer para os jornais, quer para as televisões. Televisões essas onde, segundo ele, esse impacto só agora está a chegar em força, mas vai obrigá-las a fazer uma transição ainda mais rápida do que aconteceu nos jornais. Falámos também sobre o modo como estas alterações vieram obrigar os órgãos de comunicação social a atuar hoje em múltiplas frentes e 24 sobre 24 horas. É uma mudança de ritmo e de abrangência considerável. Aliás, fica a sensação de que hoje, com tantos conteúdos e tantas plataformas, deveria haver hoje no ativo mais jornalistas do que no passado e não menos, como é ainda o caso se compararmos com o que acontecia há 15, 20 anos. Falámos também do serviço público que a comunicação social presta, ou deve prestar, e se faz sentido haver apoios diretos estatais, especialmente nesta altura em que, como disse, a crise do modelo de negócio, dos jornais em particular, continua a não estar para trás das costas. Ou se, pelo contrário, a independência jornalística só é possível através de jornais que consigam ter viabilidade económica autónoma. E, claro, discutimos também o caso português, que, aliás, compara favoravelmente com outros países em alguns aspectos ao nível da percepção dos cidadãos. Por exemplo, somos o segundo em 46 países de um estudo recente em que as pessoas mais confiam nas notícias. A longa experiência do Ricardo nesta área, em especial por acumular funções de responsabilidade tanto na imprensa como na televisão, é muito interessante para perceber este tema. E houve uma afirmação recente dele que me deixou intrigado e que lhe pedi para explicar na nossa conversa. Disse ele numa entrevista recente que o nível de tensão com os governos foi sempre muito maior no Expresso do que propriamente na SIC. Mais para o final da conversa, falámos também de um outro desafio com que o jornalismo atual se confronta, mas de uma natureza completamente diferente. Como lidar com a ascensão de políticos populistas.
O convidado tem, como verão, uma visão muito crítica, que eu aliás partilho em grande medida, em relação ao modo como os jornalistas têm, em muitos casos, lidado com estes fenómenos e com o apoio crescente a políticos deste tipo. Foi, como vão ver, ou ouvir, uma conversa cheia de informação e que nos faz olhar de maneira diferente e mais informada para o que se passa com os média atualmente. Espero que gostem. Ricardo, muito bem-vindo ao 45 Graus. Quando nós falámos ao telefone no outro dia, tu disseste uma frase que eu retive e acho que vamos começar por aí, que tinhas uma perspectiva menos pessimista do que é normal ouvirmos em relação a estas mudanças porque têm passado os média e o jornalismo em geral, que são, enfim, não só, mas acho que quase todas elas têm que ver com alterações tecnológicas, não é? No fundo, que fizeram, eliminaram barreiras à entrada, o que fizeram com que surgissem fake news e outros tipos de coisas, fizeram com que a distribuição que antes estava na mão dos meios de comunicação passasse a estar, grande parte dela, no meio de grandes empresas tecnológicas, como a Google, como a Facebook, e também, obviamente, mudaram a maneira como as pessoas utilizam essa informação e as pessoas passaram a utilizar muito mais o digital, passaram a usar mais aplicações e sobretudo, nos jovens. No outro dia estava a ler aquele estudo do Reuters Institute e nos jovens, então, essa tendência é muito mais marcada do que no resto, não é? De um certo ponto de vista, isto é uma espécie de tempestade perfeita, porque ameaça o papel dos jornais, até social, se quisermos, e o estatuto social dos jornais, e depois ameaça o modelo de negócio dos jornais e torna mais... Eu sou menos pessimista no sentido em que não sou fatalista. Mas o processo é um processo muito difícil, ou seja, é muito mais fácil falar de uma revolução antes dela acontecer, porque aí temos uma ideia eventualmente romântica, ou mais fácil, ou eventualmente pior, não interessa, mas uma coisa que não aconteceu ainda, ou então depois dela ter acontecido e toda a poeira ter assentado. Qual é o problema? É que nós estamos a atravessar essa revolução e, portanto, é muito mais difícil, são sempre uma série de choques. Se olharmos um pouco, enfim, como quando andávamos na escola e líamos coisas sobre a revolução agrícola ou a revolução industrial, seguramente daqui por 100 ou 200 anos estudar-se-á o que foi a revolução digital e, neste caso, haverá um capítulo, ou um subcapítulo, ou um parágrafo, o que for, sobre o que é que essa revolução digital provocou nos mídia. Quando eu tenho uma visão menos fatalista é que eu acho que seguramente os mídia vão continuar. Qual é a maior dificuldade para quem trabalha, para quem está neste setor agora? É o de estar a atravessar uma revolução e de muitos dos pressupostos que garantiam a existência dos mídia há 10 ou 15 anos, ou 20, ou provavelmente uma parte destes pressupostos não existe daqui a 10 ou 15 anos, ou não existe pelo menos na mesma dimensão. E a questão é como é que se consegue reequilibrar ou manter o barco equilibrado numa transição que, tu não focaste tanto no tema económico, mas cuja principal desafio é como manter a sustentabilidade dos mídia. E aqui abro um subcapítulo só para uma questão, que é, há uma pergunta que me fazem muito quando, fazem-me a mim não, e fazem às outras pessoas todas da área, quando às vezes há uns colóquios, há uns debates sobre isto, que é, mas qual é o futuro, qual é o modelo para os mídias? E eu respondo sempre, não é um modelo, não há um modelo, há vários. E isso tem a ver com aquilo, com o facto de terem entrado várias plataformas, várias coisas, hoje em dia há órgãos de comunicação social pequenos, alguns feitos por malta nova, outros por pessoas mais velhas, e há modelos completamente diferentes. E há também as redações clássicas, há coisas que são só projetos digitais, há outros que já nasceram, há jornais com o tempo como o Diário de Notícias, não é? Ou se olharmos lá para fora com os anos que tem o Financial Times ou que tem o Figaro, e há outros que têm 5 anos, outros que têm 1 ano, outros que nasceram nos anos 90 e por aí fora. A verdade é que todos esses nasceram com pressupostos diferentes e o que eu acho é que no futuro vai haver caminhos diferentes, aliás já há neste momento, e tanto pode haver sustentabilidade para um órgão de comunicação social pequeno que vive de apoios de alguns leitores ou ouvintes, de algumas bolsas, de apoios da União Europeia, de projetos de fundações. Agora, isso não é transponível, por exemplo, para uma redação, cerca de 300 pessoas da direção de informação da SIC, por exemplo, ou que tem o Público, ou que tem o Expresso, ou que tem o Observador, ou a TVI, ou a CNN. Isso é completamente impossível. E, portanto, estes órgãos de comunicação mais clássicos viviam sobretudo de publicidade. Alguns hoje têm assinantes. Caso, por exemplo, no caso português, o caso mais evidente é o Expresso, o Público, o Observador. Alguns jornais económicos, numa escala mais pequena. Os desportivos eu não tenho os números presentes, mas alguns vão viver de subscrições. Curiosamente, quem abriu um caminho a alguns destes jornais, alguns mais antigos, como o Expresso ou o Público, outros mais recentes, caso do Observador, acabou por ser uma geração, estou a simplificar porque obviamente quando falamos de assinantes há de várias idades, que foi uma geração, uma boa parte das pessoas que mais assinam jornais são pessoas da geração do ripanço,
que se habituaram a ter tudo à borla na internet, da música, etc. A minha geração, no fundo. Se calhar, é verdade, que já é abaixo da minha, mas curiosamente depois com o Netflix e o Spotify deram um salto para as assinaturas, porque perceberam que ok, tudo bem, o Ripanse é bom, no sentido que se apanha tudo e viram filmes e ouviram todas as músicas sem pagar nada. Eu ainda sou de uma geração que víamos quando alguém ia a Londres e trazia os discos que não sei o que não havia cá, depois às vezes havia uma loja no bairro Alto que vendia, mas havia um que comprava o disco e os outros iam para lá para casa ouvir, para a casa dessa pessoa, ou então alguém, o tipo já trouxe o último álbum dos Smiths, o último álbum do não sei o quê, pronto, porque não havia à venda. A tua geração e outras gerações a seguir já sacavam tudo, ripavam tudo. Eu já não fui dessa geração por falta de prática, não é? Pronto, já não precisava e também, entretanto, já, as coisas já apareciam cá e já se vendiam cá. E eu já estava a trabalhar, já tinha dinheiro para comprar discos e livros sem precisar de ir a Londres e sem precisar de estar a usar à borla. Mas essa geração, curiosamente, que estava habituada, já é uma geração muito digital. No fundo, já exigia no sentido em que para eles já era natural ter tudo, poder ver um filme coreano ou um filme americano que saiu há 2 semanas. De repente, com o Spotify e com a Netflix, estou a simplificar, mas acho que foram as duas principais, se quiseres, os dois principais alavancas, perceberam que a assinatura de serviços digitais podia valer a pena. E isso é muito interessante porque acabou por dar aos jornais um caminho que não era completamente evidente. Houve uma luta muito grande, no caso dos jornais, se quisermos, havia 2 caminhos. Um encabeçado internacionalmente pelo Guardian e muito seguido pelo País, cuja ideia era tudo à borla, sem paywall, sem nenhum tipo de barreira, porque isto vai nos dar audiências tão grandes que é isso que vai financiar o nosso jornalismo. Um assentava, obviamente, na força da língua inglesa, o outro na força da língua espanhola, mas isto depois espalhou-se um pouco, e em Portugal o jornal que seguiu mais esta linha foi o Público. Durante muitos anos, na minha opinião, demasiados anos, e discuti isto com algumas pessoas do Público, nomeadamente com a Bárbara Reis, quando era diretora do Público, e eu sempre achei isso uma loucura total. Achei uma loucura total. E não foi só para Portugal. O Guardian houve um ano em que teve um exercício em que perdeu 70 milhões de libras. Qualquer outro jornal tinha fechado. O Guardian aguentou-se porque tinha... Tem o endowment, sim. De uma fundação, e depois tinha de facto uma base de leitores muito fiel, e entretanto depois virou para este outro caminho, que é o caminho de pedir quem quiser paga e tal, e depois como é um jornal militante em algumas causas, é um bom jornal, mas em algumas causas e em algumas áreas, nomeadamente na política, eu acho muito fraco na área política, mas pronto, e então na área da opinião acho um bocadinho maluco mesmo, mas não interessa, mas tem um grupo de seguidores muito forte, a ponto de poder ter pessoas que apoiam em todo o mundo. Haverá seguramente em Portugal pessoas que dão dinheiro pelo Guardian e é um jornal que vale a pena para muita gente. O El País fez esse processo muito mais tarde. Os donos do El País perderam o controle do El País, tão simples quanto isso. Aquilo foi para um fundo, enfim, está ainda em grandes revoluções, mas entrou muito tarde. O Público demorou muito tempo a fazer esse caminho em Portugal. Felizmente o Expresso sempre teve uma opinião que não podia ser assim, sempre teve muita coisa fechada, não dava opinião, por aí fora. Durante muitos anos o Expresso estava sozinho a pregar no deserto. Por exemplo, a grande divergência que eu tinha com o Observador, quando o Observador apareceu em 2014, foi o setor aberto. Era uma loucura completa. E era evidente que era uma loucura. Não foi evidente para o Observador logo, passado uns anos, demorou uns anos, teve que passar a ir para conteúdos fechados e assinaturas. Foi uma pena não ter ido logo, porque foi um erro. Tudo bem, os acionistas decidiram assim. Foi uma pena para eles ou para o mercado? Foi uma pena para o mercado. Foi uma pena para o mercado. Porque nessa altura já era evidente, em 2014, que se nós olhássemos para fora e víamos outros mercados, sempre em França, os jornais quase sempre foram fechados. Por isso é que há vários jornais. O Figaro é um jornal que tem mais de 100 anos, não sei de que século é, mas não sei se é do século XIX, se é do século XX, e foi sempre fechado. Os jornais ingleses tiveram muito este caminho. Os jornais brasileiros, os jornais como a Folha, como o Estadão, como o Globo, eles não tiveram tanto tempo a surfar na maionese do à borla é que é, vamos embora, vamos ser todos felizes, porque faziam contas e percebiam que isso não era possível manter redações com dimensão, com qualidade, com bons colunistas, com trabalhos de enviados especiais, etc., só com base numa publicidade. Porquê? Porque depois há esse outro ponto que tu falaste no início, é que na publicidade digital, em praticamente todos os países, 70%, pelo menos, da receita é do Google e do Facebook. O Facebook agora está a perder muito lastro na questão das notícias, porque quer, não é? O algoritmo do Facebook cada vez dá menos notícias às pessoas e eu acho que daqui por 3, 4 anos praticamente deixa de dar. Deixa de aparecer no feed das pessoas, porque eles estão a fugir por falta de jeito, não é? Basicamente é por isso. Não souberam lidar com o tema depois das eleições americanas e do Brexit, primeiro disseram que não tinha nada a ver com o assunto, claro que tinham, depois foram desligando essa área e agora com os despedimentos mais recentes, basicamente todas as pessoas ligadas à área de notícias, na maior parte dos países foram do próprio, a equipa do Facebook foi afastada.
É, e não sabia disso. Sim, nos despedimentos é uma das áreas que foi mais... Eles cortaram em muitas áreas. Mas estão a perder dinheiro, não é? Não, o Facebook não está a perder dinheiro. Perdeu foi a capitalização bolsista. Que são Não, está a perder dinheiro com essa decisão. Não necessariamente, porque eles estão a ir para outras áreas, mais para as coisas pessoais, fotografias da família, etc. Estão a voltar e não querem estar tanto nas notícias por causa dos riscos regulatórios. Sim. Ao contrário do Google, que fez uma opção contrária, que foi exatamente o de apostar cada vez mais agora na informação, e tem acordos com publishers e etc. O Facebook preferiu ir saindo, está a sair de mansinho, contratou o Nick Clegg, um ex-vice-primeiro-ministro britânico, que era o líder dos liberais, para o seu PR internacional, por causa dos temas de regulação nos Estados Unidos e sobretudo em Bruxelas, mas está a sair devagarinho. Ou seja, os jornais encontraram um caminho que não vai dar para todos, mas vai dar para vários, de várias maneiras, mas alguns jornais, o caso do Expresso evidente, o caso do Público e penso que o Observador, será o tema das assinaturas que lhes vai dar a robustez para viver os próximos 10, 15, 20, 30 anos, mais, espero, o Expresso faz 50 anos, espero que possa fazer 100 assim. Já agora, desculpe interromper, eu não sei se estes números são públicos e se podes divulgá-los, mas no caso do Expresso, como é que está a repartição entre assinatura online e do jornal físico? Porque o Expresso é um caso especial, não é? Porque no último trimestre do ano passado, de 2022, pela primeira vez as assinaturas digitais ultrapassaram as vendas em banca. E isso é bom. Claro que isso provoca alguma agitação interna. Estamos a falar de um jornal com 50 anos. Há muitas pessoas que tiveram muitos anos ligadas sempre ao papel com muito maiores vendas. Atenção, as vendas do jornal em papel ainda são muito robustas e a publicidade do papel também é muito importante, mas o momento em que as duas linhas se cruzam era um momento que ia acontecer. Sim. Se não tivesse acontecido em 2022, teria acontecido em 2023. Eu há pouco, quando estava a dizer que havia um grupo liderado pelo Guardian, um grupo que no sentido, uma linha, não era uma igreja, mas era uma linha, que era o farol, era claramente o Guardian e depois o El País. Havia outro farol, se quisermos, que era, as pessoas falam muito do New York Times, mas o primeiro foi o Financial Times. Foi o Financial Times, depois era o New York Times, o Wall Street Journal, depois muitos jornais ingleses. O Economist também, em certo sentido. O Economist foi mais tarde. O primeiro, o mais brutal da opção, porque na altura não era nada óbvio, estamos a falar ainda... Eu lembro-me disso perfeitamente. Antes de 2010... de falar ali que é o 2008, 2009, que é o Financial Times, que toma uma série de decisões que foram consideradas completamente contra-intuitivas. A primeira foi, quando começou a grande crise, eles disseram, vamos aumentar o preço de banca. Toda a gente disse que eles eram loucos. E porque eles disseram, não, nós preferimos ter menos leitores, mas a pagar mais, e que valorizem o que é a redação, que são os nossos colunistas, o que é o nosso trabalho, e portanto eles foram para um primeiro choque que não era nada evidente, foi aumentar o preço. Depois tomaram a decisão de deixar de ter várias edições internacionais, passar a ser só uma, que eles tinham uma na Ásia, outra não sei quando, por aí fora, e centrar tudo no digital. No digital é que estava a diversificação, havia uma só empresa, também não era nada evidente. Depois, quando entraram na Apple Store, quando apareceram os iPads, foram os primeiros a arranjar uma maneira de conseguir que as assinaturas não entrassem por ali, porque a Apple faz um cut. Quando uma pessoa assina uma coisa pela Apple, são 30%. Por isso é que agora o Elon Musk diz que quando se for as pessoas assinarem, quando for na Apple é mais 30%, que é para as pessoas perceberem que estão a pagar 30% mais por estarem a fazer através da Apple, porque a Apple fica com 30% de qualquer coisa que as pessoas compram. Seja uma aplicação de um jogo para uma criança, seja o que for, 30% em média. Já houve guerras também com algumas grandes empresas de gaming, etc., com a Apple por causa disso. E o Financial Times foi expulso da Apple Store. Ora, só um jornal daquela dimensão tinha capacidade para fazer aquele... para suster aquele embate, não é? Um embate com a Apple podia ter atirado aquele jornal para o lixo. Depois, até por várias opções que fizeram em HTML e por isso, que na altura não eram nada evidentes, eles foram bastante pioneiros nisso. Depois o New York Times é o caso mais evidente, porque deu um salto e depois pela dimensão que tem, foi quem até acelerou mais depressa. E a verdade é que hoje não há a mínima dúvida sobre quem é que tinha razão. E quem tinha razão eram estes. O Guardian tem o seu caminho e tem o seu espaço e bem, e hoje em dia acho que é um jornal que está a ganhar dinheiro, mas aquilo que o Guardian faz, muito pouca gente consegue fazer, porque precisa de uma grande dimensão, precisa de alguma militância, que os seus leitores sejam bastante militantes, precisa ter alguma agenda mais politizada em algumas áreas, para que depois tenha os seus seguidores mais militantes. Sim, para gerar essa militância. Ora,
fazer uma cópia do Guardian aí pelo mundo fora não é uma coisa muito fácil e, portanto, eu não aconselho nada. E acho que o outro caminho é um caminho na empresa onde eu trabalho e nos órgãos de comunicação social onde trabalhei toda a vida. Sempre achei muito mais lógico e muito mais inspirador e com muito mais pés na terra, muito mais realista, o caminho que o Financial Times tinha ou o New York Times, depois mais tarde teve o Wall Street Journal e outros jornais, que é o caso, por exemplo, que vê-se na Folha de São, hoje vê-se em todo lado, não é? Sim, basicamente. Sim. E até houve aquela... Eu não sei se isso persiste por acaso. Inicialmente houve aquele modelo híbrido em que tu tinhas direito a 5 artigos gratuitos por mês. Ainda há quem teste isso. Ainda existe, não é? Mas na Folha não existe, por exemplo, que é uma chatice. Há quem faça isso, e alguns daqueles que são só para assinantes têm, às vezes usam aquela coisa do teoria do queijo suíço, que é tu entras e tens uns buracos, deixam umas coisas por onde podem entrar. Há uns que estão a deixar alguns leitores jovens ou leitores que é a primeira vez que apanham, porque eles têm a capacidade de perceber pelos IPs se é a primeira vez, então lê. Mas, bem, há vários métodos, e atenção, eu aí há várias maneiras de pescar, não é? Mas grosso modo, depois acabam todos por ter modelos de assinatura, e eu acho que esse é o caminho. No caso da televisão, a questão parece mais fácil, mas não é. A televisão está ainda numa fase diferente, mas eu tenho poucas dúvidas de que a médio prazo, agora o que é o médio prazo eu não sei responder, pela desagregação de conteúdos vai sofrer uma revolução digital muito grande. Já está a sofrer por causa de... Sofrer no sentido de estar a viver das Netflix, HBOs e todas as plataformas de streaming, mas as alterações e o processo de digitalização da televisão é um processo mais complexo. Não digo que é mais difícil que o dos jornais, mas é um desafio diferente, porque as pessoas não estão habituadas a pagar por coisas de vídeo que não sejam, nomeadamente, sobretudo, plataformas de séries. É um tema complexo. Porque os jornais tu já pagavas. Pagavas antes, deixaste de pagar a televisão, as pessoas pagam sem ter a noção de que estão a pagar. Não é porque as televisões se enganem, não tem a ver com isso. Mas as pessoas, quando assinam a Mel, ou a Nós, ou a Vodafone, ou a Novo em casa, por falar em Portugal, há ali uma parte, X% vai para não sei o quê, para não sei, por aí fora, vai direto para os canais. Mas podes pagar zero, desculpa. Imagina que eu tinha só os 4 canais. Não, se faz os 4 canais, paga zero, sim, através da TDT. Mas os outros... Pronto, mas para todos os efeitos, aquilo que financia... Mas o que financia mais as televisões é a publicidade. E a questão é que cada vez que aparece uma plataforma destas novas, por exemplo, agora a Netflix passará a ter publicidade, uma opção com publicidade. A Disney vai pelo mesmo caminho. A Amazon ainda não se percebeu exatamente o que é que vai fazer. Alguma desta publicidade vai sair do bolo de publicidade televisiva. Não sabemos que parte, mas há uma parte. Portanto, isto coloca um desafio muito complexo para a transição das televisões, e a maior complexidade é que não é uma transição do género eu vou deixar de fazer isto para fazer aquilo. Porque essas transições, mesmo quando são brutais, são mais fáceis. Ou seja, eu faz de conta, eu tenho um restaurante de rodízio brasileiro e amanhã fecho e abro um restaurante de sushi. Pronto, é o que é, pode correr mal ou não, mas eu deixei de fazer uma coisa para fazer outra. Uma metáfora um bocadinho pateta, mas se é para perceberem uma coisa, deixei de fazer uma coisa para fazer outra. Ali não é. Qual é o grande problema, ou o grande problema não, o grande desafio? É que nós olhamos e dizemos assim, certo, está a ficar digitalizado. Nós vamos ter cada vez mais pessoas a chegarem a nós por outras vias. Mas nós temos que continuar a fazer um jornal ou 2 jornais em televisão generalista, à 1 da tarde e às 8 da noite, porque continua a ter muita gente a ver, apesar de menos, não é? Continua a ter muita gente. Estamos a falar às 8 da noite de 1.100.000 pessoas a ver, não é sempre, mas muitas vezes, 1.100.000 pessoas. À hora do almoço, 600, 700, 500.000 pessoas, é muita gente. É mais do que tudo o que devemos estar a falar em digital. Ao mesmo tempo temos que fazer um canal de notícias que emite 24 horas, porque é fundamental e a força do direto é ainda brutal no cabo, não é? As pessoas no cabo, por isso é que o desporto tem a força que tem no cabo, a informação tem a força que depois as séries, os infantis por outras razões, mas o desporto e a informação têm uma força brutal por causa do direto. Direto no sentido do que está a acontecer. Sim. Não é direto só um direto da rua, é uma coisa que está a acontecer naquela hora. Ou seja, as pessoas estão a ver a apresentação do Ronaldo na Arábia Saudita, ou o funeral do Papa Bento XVI, ou o que seja, ou a Rainha de Inglaterra, e estão a ver aquilo naquela hora, não vão puxar atrás para ver na maior parte dos casos. E depois temos que começar a trabalhar cada vez mais a parte digital. E a questão, aqui a grande dificuldade é esta, sem deixar de fazer nenhuma das outras coisas. E é extremamente complicado. Eu participei numa boa parte da transição do jornal, no Expresso, não toda, nem todo o processo, mas estive lá de 2000
eu tinha estado no Expresso 3 anos, entre 89 e 92, na altura não se discutia nada disto, os jornais vendiam-se como pães quentes, na altura nós deitávamos fora a publicidade, porque o artigo vinha maior e ia tirar a publicidade, saltava. E era assim, era loucura. Mas atenção, na altura o Expresso tinha à segunda-feira filas, literalmente pessoas para publicar artigos, havia lista de espera. E portanto nós atirávamos publicidade para o lixo, não sei se o Bolso mandava por isso ou não, mas era para o lixo, pronto, então não saiu. Sorteava, então o anúncio, pá, não saiu. Então porquê? Pá, o artigo que era para ter 20 mil caracteres, eu tinha 30 mil, pá, não tivemos para cortar, pumba, saltam 2 anúncios. Era assim, era mesmo assim que as coisas aconteciam, e eu assisti várias vezes a isso, não era eu que tomava essas decisões, felizmente, era muito miúdo na altura, mas pronto, eu estive nessa altura no Expresso, e depois fui para a SIC, e depois quando voltei ao Expresso em 2009, depois estive lá 7 anos seguidos, foi quando essa transição se iniciou, sobretudo ali a partir de 2014, porque começou a ser evidente uma coisa, que era, nós íamos ter que crescer online, íamos ter que começar a trabalhar a prazo assinaturas digitais, era um processo que tinha que começar a ser feito. Ficarmos à espera que as coisas não acontecessem era um absurdo. Parar o vento com as mãos é uma coisa que não faz nenhum sentido. Foi um processo que demorou muito tempo e a minha questão é, na televisão eu acho que vai ser mais rápido. Acho que vai ser mais rápido. Achas que demorou mais tempo a começar? Não, o tempo que um jornal como o Expresso teve para fazer a transição, aliás que ainda está a fazer, não é natural, ainda bem, porque tem muitos leitores em papel e ainda bem que tem. Na televisão eu não sei se o processo não vai ser um bocadinho mais rápido. Sim, ou seja, demorou mais tempo a descolar, a iniciar esse processo, mas uma vez começando é mais rápido. Veremos se vai ser ou não, mas eu acho que pode ser mais rápido. Sim. Agora, estas revoluções estão sempre ligadas à tecnologia, sempre, não é? Desde a Revolução Agrícola também estava. E à publicidade, há uma coisa que as pessoas se esquecem, que é a imprensa quando apareceu era cara. Era uma cópia que as pessoas liam ali no café, era uma coisa cara. O que tornou a imprensa barata, ou chamada penny paper, ou penny press, foi a publicidade. Ou seja, o que massificou a imprensa, o que fez com que aquelas imagens que nós vemos nas fábricas, cada operário a chegar à fábrica com o jornal debaixo do braço, o que tornou a imprensa muito popular e muito barata foi a publicidade. Não foi rigorosamente mais nada, foi a publicidade, porque a imprensa já tinha nascido. Na altura estava muito ligada a temas, estamos a falar do século XIX, muito ligadas à igreja, era uma forte proprietária, ainda hoje é, mas na altura então era uma grande proprietária das igrejas, várias eram proprietárias, os sindicatos, as maçonarias, as carbonárias, por aí fora, eram coisas muito ligadas, círculos mais monárquicos, era muito, era uma empresa também muito ativista, mas era de núcleos muito pequenos, havia muito poucas cópias, as pessoas liam em conjunto, liam numa mesa do café, na mesa do clube, na mesa do não sei o quê, pronto, na mesa do sindicato. E o que a massificava, ou seja, o operário que queria ler a imprensa tinha que ir à sede do sindicato ou da associação, o que fosse. Se fosse essa legal ou fosse clandestina. O que massifica a imprensa comprada por um penny, não é uma coisa muito barata, por 5 tostões, é a publicidade. Foi isso que permitiu que se passasse a vender jornais muito baratos e a facilitar a sua distribuição. E, portanto, toda a história, toda a imprensa, o boom da imprensa, depois da rádio, da televisão, é feito em cima de publicidade. E o da internet, no sentido dos órgãos de comunicação social à borla. O que agora está a acontecer, no caso dos jornais, é um rebalanceamento entre publicidade e assinantes. A publicidade continua a ter um peso muito importante, mas o peso dos assinantes será as pessoas têm que crescente. pagar mais, no fundo, sim. Não é ter que pagar mais, vão ter que ser mais pessoas, não é? Tentar alargar essa base. E é interessante hoje ver como, apesar de tudo, há pessoas, neste caso os 20 e nos 30 anos, que estão disponíveis para assinar, quando há 20 anos as pessoas que nessa altura tinham 20 ou 30 anos não estavam disponíveis para assinar. É o que eu estou a dizer. Eu acho que isso tem muito a ver com a tal questão do... Estou a simplificar, mas tem muito a ver com a questão do Netflix e do Spotify. As pessoas perceberam a vantagem de poder ter um bom serviço digital. Claro que isso depois também exige que os assinantes não têm, como dizer, na internet não há tolerância ao atrito, não é? As pessoas não estão disponíveis para ver as coisas a andar à roda, eu carreguei uma coisa e quero ver logo, se o interface da Netflix ou da HBO aquilo não está a andar, ou da Opto, ou do que for, as pessoas começam a ficar irritadas e, portanto, ou seja, a tolerância não há atrito, o atrito tem que ser zero, não é? E isso, depois isso é extremamente exigente também para as empresas de comunicação social que nunca foram empresas tecnológicas, no sentido tinham tecnologias mais simples, trabalhavam com tecnologias mais simples, tinham, pessoas que sabiam de impressão, mas a impressão era fora, pessoas que sabiam de emissões de sinais de rádio ou sinais de televisão, mas não eram empresas tecnológicas. Renovavam o seu parque tecnológico em X tempo, não é? Quer numa rádio, quer numa televisão, quer num jornal, mudava-se os PCs, as máquinas fotográficas. De repente as empresas de comunicação social têm que ter um lado tecnológico extremamente complexo, que é cada vez que muda um Android ou muda o iOS... Aquilo tem que funcionar bem.
E isso é super exigente e super complicado para as empresas de comunicação social. Sim. E tu estavas a dizer, esse ponto é importante, que este modelo novo não pressupõe que as pessoas paguem mais pelo consumo de informação. Ou seja, os assinantes paguem mais. Um assinante de hoje, médio, pague mais do que pagava no passado. Não, eu acho que não. Ou seja, a lógica é conseguir mais uma maior proporção da população, se quiser. Sobretudo a ver ter mais assinantes. O que em Portugal é um problema, dada a dimensão da população, não é? Exato, sim. A dimensão da população compra, e o poder de compra e o tema da língua, não é? Sim. Que não é fácil entrar noutros países, nem claro. Ao contrário de jornais... Pensei que estavas a falar da porcentagem de assinantes. Ao contrário de alguns jornais que nós estávamos a citar, jornais de língua inglesa, jornais de língua espanhola. Sim. Eu ia te perguntar isso há bocadinho, porque o Público, por exemplo, já fez umas tentativas de parcerias com o Folha, por exemplo. Até tiveram uma assinatura, não sei se ainda tem uma assinatura conjunta. Tem uma assinatura conjunta com a Folha de São Paulo. Que é uma ideia gira, mas tenho grandes dúvidas. Não sei se funciona ou não conheço os números, mas isso são parcerias que podem existir. Agora, a ideia de que vai haver milhares de pessoas a assinar não sei quem noutro país é difícil. Apesar de nós termos muitas pessoas lá fora, e portanto é natural, na imigração sim, mas não é uma coisa mais óbvia nem mais fácil do mundo. Sim. E tu achas que este modelo já está aprovado mesmo em países com a dimensão de Portugal? Ou seja, Financial Times é um mundo completamente diferente, não é? Nos jornais, acho que já está. Estou a falar nos jornais, sim. Já está. Isso é um ponto Eu não conheço em detalhe as contas do Público nem as contas do Observador, conheço as do Expresso, mas acho que o caminho é completamente este. E repito, admito que haja jornais económicos que também o consigam, não sei, embora aí a escala é mais complexa. Os jornais desportivos não falo porque não conheço as vendas, nomeadamente as vendas digitais, mas noutros países há jornais desportivos que funcionam com assinaturas. Tu já deste várias vezes o exemplo da Netflix, HBO e afins. E uma dúvida que eu sempre tive, aliás, até cheguei a ter com um amigo um projeto de lançar uma plataforma desse género, porque é que nunca existiu, aliás, já existiu uma outra, mas porque é que nunca pegou uma plataforma para jornais no modelo Netflix, Spotify? Porque eu acho que aí houve várias hipóteses, houve várias ideias disso, por causa da marca. Porque no fundo o que as pessoas querem é ser leitoras de uma coisa. Depois pode, ou de várias, mas da marca. As pessoas entram, a ideia de que haver uma espécie de um hub, um sítio onde eu chego e vejo notícias de vários, isso na maior parte dos casos não pegou. Houve várias tentativas internacionais, houve depois até uns tipos belgas que lançaram uma ideia de que eu assinante tinha direito depois a ler X artigos de cada jornal. Também muita gente achou que era só isso, que as pessoas queriam só ler. Sabes, muita gente achou coisas erradas, ou seja, durante muitos anos eu lembro de ouvir dizer que na net ninguém queria ler coisas grandes, só queriam ler coisas curtas. Nada mais errado, completamente errado. Os textos longos, os long forms, seja dos jornais portugueses, seja de jornais estrangeiros, são os mais lidos, ou são dos mais lidos. Mas durante muitos anos, o que se diz anos, já estamos a falar há muitos anos, há 10 anos, dizia-se, não, textos curtos, ninguém quer ler uma coisa longa no telemóvel. Sim. Completamente errado. As pessoas dizem, ninguém ia ler uma coisa, não é verdade. Era o que se dizia em relação aos podcasts também. E portanto houve muita coisa errada. Porquê que era errada? Porque todos nós dávamos opinião partindo do que era a nossa experiência anterior. Nada mais errado. Sim. E inicialmente pareceu que era esse o caso, mas depois comprovou-se que não é? Mas só para responder mais diretamente à tua pergunta, a minha divergência com uma boa parte dos jornalistas sobre isto tem a ver com, ou uma boa parte, ou com alguns, tem a ver com a questão da fatalidade e com a questão do achar que isto se resolve por ajudas estatais. Ia-te perguntar isso também. Sistemas muito complexos de subsidiação. Eu não acredito muito nisso. Não me choca, por exemplo, há um ponto importante, eu não gosto de dizer a imprensa é mais, ou que o jornalismo é mais importante que isto ou aquilo. Eu acho que é mais importante que uma série de coisas, mas não me fica bem dizer isto, acho que não gosto de falar em causa própria. Agora, acho que é possível, por exemplo, haver apoios de programas de nacionais, europeus, que tenham a ver com reconversões tecnológicas, quer de maquinaria, quer de pessoas, não é? Das pessoas serem reconvertidas, no sentido em que as alterações são profundas do ponto de vista tecnológico, e que um jornalista que já tem 30 anos de experiência, às vezes, de repente, com o número de programas com que se tem que trabalhar, é normal. Claro. Pudesse haver programas desse género, pode haver apoios, imagina, sei lá, aquelas coisas que às vezes se diz, poder ter desconto no IRS, as pessoas fazerem assinaturas de jornais, isso admite que sim. Agora a ideia que, embora eu gosto sempre de ver é o que é que já se experimentou noutros países, o que é que funciona, o que é que não funciona, porque senão estamos aqui a lançar ideias que às vezes estão-se a tentar inventar a roda, e há coisas que já se experimentou noutros países que funcionam e que podem ter alguma lógica. Agora, a partir daí, depois eu sou completamente contra a ideia do género. Então, mas se puder haver assinaturas que, pronto, de alguma forma o Estado apoia, nem que seja por via fiscal, mas só pode ser de certos jornais, não pode ser daquele ou do outro, porque é tabuleiro. Isso é ridículo. É ridículo, não, é completamente absurdo. Não, então é de qualquer coisa que seja. Não é? Porque senão depois, então, quem é que divide... Mas repara, eu inclino-me nessa direção da tua posição, mas fazendo um bocadinho de advogado do diabo,
Há jornalismo que é perfeitamente legítimo e que tem pessoas interessadas e que vende, e depois há jornalismo que pode criar um valor social maior do que... Certo, mas a partir do momento em que entras numa espécie de apoio do Estado, nem que seja um apoio no sentido de rebate fiscal, tem que ser o que estiver registado na ERC e que seja considerado um órgão de comunicação social, pode ter, claro. não há outra coisa. Senão vais ter que ter um júri a escolher o que é e depois acabas numa espécie de tipo júris do cinema português, não faz sentido nenhum. É complicado, eu sei. Não podes, não tens outra, não tens. Eu no fundo, eu preferia, eu acho que o Estado devia estar fora disto. A única maneira que eu vejo hoje, atenção, posso daqui por 2 ou 3 anos ter uma opinião eventualmente diferente, é através depois desta natureza. Apoio à indústria de mídia, no sentido de reconversão tecnológica, reconversão profissional, apoios que não sejam tipo para tirar dinheiro para cima das questões sem qualquer lógica, eventualmente apoios ao consumo, no sentido em que se eu for assinante, ou os estudantes, ou etc., poder ter, ou as pessoas que já trabalham, no seu IRS isso poder ter um desconto qualquer, ok, porque há uma questão da importância da comunicação social, da importância da língua também, não é uma coisa completamente especianda, numa altura em que, não é por acaso, quando as pessoas, porque é que a maior parte não todos os países europeus, têm televisões, com exceção de Luxemburgo, têm televisões públicas, muitas vezes, isto discutiu-se muito no tempo da Troika, quando muitas pessoas não perceberam, não tem a ver só porque o ministro quer mandar fazer o telejornal. Não. O principal tema da maior parte dos governos europeus, todos, aliás, com exceção, repito, do Luxemburgo. Luxemburgo aquilo é um cruzamento de não sei quantas línguas, não é? Que, aliás, depois financia brutalmente jornais para existirem jornais em luxemburguês e nas línguas das comunidades locais, inclusive o português. Isso é uma outra questão, é um Estado muito rico e pode fazê-lo. Mas a principal razão dos Estados manterem televisões públicas tem a ver com a língua e a cultura, mas a cultura no sentido lato, não é a cultura no sentido do São Carlos, sentido completamente lato. E, portanto, a questão da língua e da comunicação social na língua portuguesa não é uma questão menor, então numa altura em que toda a gente tendencialmente aprenderá mais o inglês e vai ter cada vez que consumir mais coisas noutras línguas, portanto não é uma questão menor e é importante ter uma política, repito, política não é agora definir do subsídio ao teatro ou subsídio ao cinema, que é outra questão completamente diferente, é uma política no sentido de deve-se ou não se deve manter este ecossistema, um ecossistema em que haja comunicação social de língua portuguesa. Mas tem de passar por um canal público? Ou 2, né? Na verdade temos 2. Isso é um tema diverso, mas sim, eu acho que tem que passar por um canal público. O passar por 2 também, na maior parte dos países, é o que há. Eu não falei muito na altura, já foi há muitos anos, eu estava no Expresso, sobre a questão da privatização da RTP, porque cada coisa que eu dizia parecia que estava sempre a defender, a minha posição ou o grupo onde eu trabalhava. E é muito difícil de desligar disso, porque as pessoas dizem, estás a defender isso só por dar jeito à SIC que existe a RTP. Pronto, a partir daí a discussão não pode acontecer. É impossível, não é? Pronto, eu digo, vamos retirar esse fator. Eu gostava de dizer sempre a mesma coisa. Então olhemos lá para fora e vamos ver porque é que Estados bastante liberais ou muito liberais não privatizaram a televisão. Vamos ver. E porquê? E as respostas estão lá todas. Mesmo quando houve o caso de uma concessão de uma rádio, que eu, na altura, atenção, eu já não estudo isto há bastante tempo, mas eu lembro-me ali em 2011, 2012, 2013, o único caso de concessão de uma rádio pública entregue a privados era na Dinamarca. Tudo o resto estavam no Estado. E porquê é que estavam no Estado na Alemanha? Porquê é que estão no Estado na Holanda? Porquê é que estão no Estado na Irlanda? Porquê é que estão no Estado na Inglaterra? Língua, cultura e não passa disto. E por isso é que não foram privatizadas. Ou seja, em Portugal pensa-se muito pouco estrategicamente. No tema das privatizações eu tenho uma posição muito liberal. Sempre tive. Por exemplo, eu acho a TAP um desastre ter sido nacionalizado, um erro total. Mas o maior desastre, na minha opinião, foi a privatização da REN. Não porque nós estamos aqui, aliás, a gravar com eletricidade em tua casa e, portanto, a REN na distribuição alta, depois aqui chega a EDP ou a Endesa ou a Iberdrola, mas a REN está a distribuir a eletricidade pelo país. Mas porquê que eu fui contra, e sou contra, e acho que devia ser nacionalizada a maior parte do capital? Porque é uma questão de segurança e de segurança nacional. E então privatizar uma empresa a favor de um Estado estrangeiro, que foi o que Portugal fez, a favor da China, na minha opinião, uma loucura, e nenhum outro país europeu fez. Sim, esse ponto parece-me evidente. E acho que um dia isso há de ser resolvido. Portugal neste momento não tem dinheiro para isso, também não pode, afrontar acionistas estrangeiros assim por dar cá aquela palha, mas é uma questão de segurança nacional. E vê-se agora, com as divergências, com a China, etc., ter a rede nacional de eletricidades na China é uma loucura, nas mãos da China. Não faz sentido nenhum, os chineses não vão desligar isto de um dia para o outro, mas não faz sentido. Não, é uma questão. Isso é o que eu estou a dizer. Eu tenho uma posição em relação às privatizações, completamente sou a favor de privatizações, praticamente tudo. Por exemplo, achei bem a municipalização da Carris. Aliás, é uma discussão que está noutros países, por exemplo, em Inglaterra. O Financial Times, insuspeito, nas últimas eleições legislativas, fez um editorial a defender a nacionalização
de alguns transportes públicos e de alguns serviços municipais de água porque estavam a correr mal, o serviço aos clientes era mau, o investimento era péssimo e, portanto, devia ser revertida para depois, mais tarde, voltar-se a privatizar, porque vinha de parar à mão de fundos financeiros que não estavam propriamente... Eu acho que eram os transportes públicos de Manchester, se não estou engano, e era uma linha de caminhos de ferro, acho que uma aqui para o sul de Londres, que era péssima, tinha um péssimo serviço, e, portanto, eles iam não correr bem, nacionalize-se. Porque o papel do Estado é, se a coisa não corre bem, claro, nacionaliza, paga o que tem que pagar aos acionistas, afina a empresa e depois, quando achar que está em condições de privatizar e há operadores decentes no mercado para ficar com elas, deve ficar. No caso da RTP, eu acho que essa discussão é uma discussão meio circular, mas acho um erro enorme. E digo sempre isto às pessoas, havia muitas pessoas que diziam, não, mas porquê aquilo custa X dinheiro? Eu percebo a questão do ponto de vista financeiro, eu percebo. Mas eu digo, então, porquê é que em Espanha não privatizam? Porquê é que em Itália não privatizam? Porquê é que na Grécia não utilizam? Agora vamos para outros países que tenham contas mais direitas. Ok, porquê é que na Alemanha não privatizam? Porquê é que a Inglaterra não privatizam? Porquê é que a Irlanda não privatiza? E as pessoas não sabem responder. Ou então dizem, porque têm dinheiro, então os outros é porque não têm. Pronto, e não conseguem responder. E não conseguem responder porquê? Porque o tema é diferente. E aqui não é necessariamente um tema de segurança nacional como a REN, mas no limite é. Ou seja, nós quando pensamos em temas de língua e cultura, repito, cultura sentido lato, temos que o pensar em décadas, não é? Aliás, Portugal tem um tema muito interessante. Uma das opções, e acho que até o Pedro Buxerri falou nisto aqui quando veio aqui ao teu podcast, que é uma das opções mais curiosas que Portugal tomou na sua televisão pública foi legendar os filmes e as séries. E isso permitiu que as pessoas aprendessem a falar línguas, e os portugueses falam em média muito melhor línguas estrangeiras do que os espanhóis, ou do que os italianos, ou do que os franceses. Aí houve uma política cultural e uma política de língua, foi... Tudo tem que ser dobrado. Provavelmente cujas consequências eles não tinham noção no início. Isto para dizer que isto tem efeitos muito a longo prazo. Sim. Portanto, uma televisão pública, eu não tenho que estar aqui a defender, nem deixar de defender a RTP, tem um papel. Depois, qual é o papel? É um tema muito mais complexo. E tu reconheces que os limites que tu falavas há bocadinho à intervenção estatal também se aplicam à televisão e à rádio, não é? Ou seja, como eu vou dizer, os teus pruridos em relação à intervenção estatal ou à subsidiação do jornalismo noutras áreas, claro. Sim. Nesse caso são muito maiores, não é? Sim. Atenção que eu até simpatizo com essa posição, eu não é diferente. Isto é um tema muito complexo. Eu lembro-me há uns anos houve um colóquio que o Sindicato de Jornalistas organizou ali em Cascais, com o patrocínio da Presidência da República, onde veio uma francesa, Julia Cagé, eu digo assim o nome dela, embora o nome dela é ligeiramente diferente, que tem uma tese doutoramento bem feita, muito bem pensada, no sentido dela tem aquilo pensado de cabo a raso, não é? Com um sistema de subsidiação e de compra. Só que aquilo não tem nenhuma praticabilidade. Eu acho aquilo um absurdo completo. É um sistema quase utópico. É dos leitores se tornarem mais ou menos quase que acionistas dos jornais. Basicamente, porquê? Porque é que eu não concordo nada com aquilo? Porque a ideia deles parte deste princípio. O jornalismo não vai poder viver da publicidade. Ponto. Logo, vamos já para o modelo seguinte. E eu acho que isso não é verdade, não está a ser verdade e não é verdade até hoje. Mesmo em França, o caso onde ela apresenta a coisa não é verdade. Há jornais em França que são sólidos, que são... Mas eu acho que o ponto dela é mais amplo do que isso. É no sentido dos jornais já anteriormente, ou seja, já antes da crise, não estarem a cumprir, segundo ela, totalmente o seu fim social. Não é? O seu fim social, estarem muito dependentes dos empresários e do lucro. Não é? Por exemplo, uma coisa que ela diz, não sei se é verdade, porque eu não li o livro, é que os cortes... Eu também só vi a apresentação que ela fez, não li o livro. Mas calhar viste o gráfico, eu não li o gráfico. Vi vários gráficos, ela fez uma apresentação bem feita. Os cortes na investigação, ou seja, nas redações, na parte das redações dedicada à investigação a sério, digamos assim, começaram muito antes, segundo ela, muito antes da crise. Certo, só que isso é verdade e é uma tanga ao mesmo tempo. Porquê é que é verdade? Ok, pode-se dizer. Porquê? Porque já houve alturas em que os jornais eram mais robustos. Porquê é que eu acho que é uma tanga? Primeiro porque continua a haver investigações, vê-se, em vários jornais, nomeadamente em jornais franceses, por exemplo, país de onde ela... há investigações, várias investigações deitaram ministros abaixo, investigações deitaram candidatos presidenciais abaixo, vários escândalos de todo o género que têm sido... E tem jornalismo em rede, que não tinhas tanto antes, não é? Os consórcios. Seja em França, em Espanha, em Portugal, em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, continua a haver. E depois porquê? Porque é que há aqui um ponto que é esse, se quisermos, o maior ponto de divergência que é. Primeiro, então se recuarmos um pouco mais, como eu há pouco dizia, a publicidade é que permitiu a popularização da imprensa. A imprensa ser literalmente popular. Popular no sentido de as pessoas com menos dinheiro, com profissões menos qualificadas, poderem ter acesso, os operários que compravam jornal todos os dias, que era uma coisa que se via com muita frequência. Nos anos 70 via-se ainda em Portugal e até ao final dos anos 70 via-se muito. E nos anos 80 ainda. Primeiro foi a publicidade que permitiu isso. Segundo, é o óbvio, e é que é o ponto que quase sempre nessas discussões tira-se da equação a palavra tecnologia.
E é isso que eu não percebo, porque a tecnologia sempre teve um efeito brutal e transformador no jornalismo. Agora não falo sequer de outras áreas que também teve, mas estou a falar só do jornalismo. Sempre foi inventada alguma coisa, seja do telex ou telegrama, seja depois coisas na rádio, seja a televisão, seja até a internet. Naturalmente sempre teve um impacto e transformou completamente o jornalismo. E transformou nomeadamente a velocidade a que se faz o jornalismo e a forma como se consome o jornalismo. E o grande problema, ou o grande desafio, quando eu há pouco dia nós temos que continuar a fazer estou a falar agora do caso da SIC, 2 jornais grandes à 1 e às 8 da noite, fazer um canal de cabo e crescer cada vez mais num site, porque vamos ter mais pessoas a chegar a nós por via digital e ao mesmo tempo também outro tipo de plataformas como a Opto. Nós temos estas frentes todas. Ao mesmo tempo há um outro problema, e esse é o maior desafio das redações. Isso é um problema que o leitor não tem nada a ver com isso, sou o espectador, mas que é outro. Esse sim é mesmo, para mim, até o maior dos desafios, que é o chamado desafio das velocidades diferentes. Que é, assim como a internet me permite, a mim, à hora que estou aqui, fim da tarde, se eu quiser abrir um site, eu consigo ter acesso à informação a esta hora, eu consigo, se quiser escrever agora, não tenho que escrever amanhã de manhã, posso escrever às 2 da manhã, posso escrever quando eu quiser. O leitor ou o espectador que acorda quer ver as coisas ou quer ler as coisas àquela hora. Eu quero ler um artigo agora. O Ronaldo foi para o Al Nassr, eu quero ler um artigo sobre a Arábia Saudita. Eu leio, eu acordei às 7 da manhã, eu quero ler outro artigo às 7 da manhã. E, portanto, alguém tem que escrever esse artigo para as 7 da manhã. E esse é, de facto, um problema, que é o problema de, por um lado, nós temos que ter a dar coisas em direto, ter a capacidade de resposta do imediato. Tem que estar a todo lado, no fundo. Ter que estar a profundidade ou a investigação de pessoas que podem estar 1 mês ou 2 a fazer um trabalho. E, por outro lado, temos que ter pessoas que estão a escrever às 7 da manhã e pessoas que estão a escrever às 2 da manhã. E isso é a parte mais complicada, porque antigamente não era assim. As coisas eram mais organizadas em termos de fluxos e de entregas, o output, não é, como se diz pomposamente, mas nós trabalhávamos para um jornal que saía às 8 da noite, uma coisa que saía à 1 da tarde, para uma coisa que não sei o quê, ou então para um imediato na SIC Notícias, ou para um jornal que saía no sábado, e de repente uma pessoa está a trabalhar para uma coisa que é para daqui a meia hora, ou para daqui a 4 horas, outros estão a trabalhar para daqui a 3 semanas, e outros estão a trabalhar para amanhã de manhã, e isso de facto tornou as redações numa organização muito mais complexa, não tem qualquer comparação. Eu lembro-me quando eu comecei a trabalhar em 89 como estagiário no Expresso, as pessoas estavam todas a trabalhar para um jornal que saía no mesmo dia. A única diferença é que a revista fechava à quarta, a Economia fechava à quinta e o primeiro caderno fechava à sexta. Havia assim uns ciclos. De resto, a organização era completamente parecida. Era completamente, e não era igual, porque havia obviamente uns jornalistas mais noctívagos que outros, mas fora isso não havia mais nada. Não havia rigorosamente mais nada. Isso é uma diferença gigante. É uma diferença gigante. E mesmo quando depois passei para a televisão em 92, nós trabalhávamos para um jornal que era às 8 da noite, outros que eram, na altura ainda não havia o primeiro jornal, depois começou mais tarde, outros que começou passado uns meses, para 1 da tarde, estava ali, o grupo de pessoas que tinha entrado ali às 8 da manhã estava a trabalhar para um jornal que era para 1 da tarde, os que entravam ali pelas 10, 11 da manhã estavam a trabalhar para um jornal que era às 8 da noite. Pronto, depois havia outros que entravam um bocado mais tarde, que era para um jornal que era à meia-noite. E depois, só mais tarde, é que há uns que começaram a trabalhar para uma coisa que era para domingo, ou porque era para daqui a 2 semanas, ou para uma grande reportagem. Tinha ali uns fluxos mais horizontais, mas para meia dúzia de pessoas. Hoje a complexidade de uma redação como a onde eu trabalho, e a RTP, a TVI e a CNN serão muito parecidas, ou a complexidade de uma redação como é a do Público, ou do Expresso, ou do Observador, não tem nada a ver com como era de um jornal, ou como era uma televisão. E essa complexidade de ritmos diferentes, de velocidades diferentes, é brutal. Porque, repara, morre o Pelé. Há pessoas que vão querer ver o que é que está a acontecer, e os comentários, e os comentadores, e o tipo que jogou com o Pelé, e não sei o quê. Sim. Ao mesmo tempo há pessoas que vão querer ler um artigo que conta toda a história do Pelé e tal, e não sei o quê, que se calhar demora, só vai estar pronto daqui a 3 ou 4 horas, ou já estava escrito e tal. E há outros que se calhar vão ver umas coisas, depois um documentário que agora vai sair sobre o Pelé que alguém está a fazer durante não sei quanto tempo. E tudo isto são coisas, são ritmos, e se quiseres, na mesma redação, podem estar a fazer ao mesmo tempo isto. As pessoas que estão ali literalmente acabou de morrer o Pelé e tem que estar ali 2 horas a falar do Pelé. Outros que vão estar a fazer coisas para daqui a umas horas mais longas, mais pensadas, mais isto sobre o Pelé. E outros que se calhar vão estar, ou outro que vai estar 1 mês a fazer uma coisa sobre o Pelé de 2 horas. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Isso não precisa de muito mais gente?
Precisa. E assim é o maior problema que a comunicação social tem hoje e que leva muito ao tema dos salários, que é o tema mais complicado que é. Porque ao precisar de mais gente, porque precisa, os meus patrões não gostam muito de ouvir isto, mas precisa. E precisa porquê? Porque tu disseste, e até vou especificar mais. Por exemplo, redes sociais. Tu tens de ter equipas que trabalham redes sociais. Ora, essas equipas estão a trabalhar redes sociais. Não podem estar a fazer mais nada, não faz nenhum sentido que façam mais nada, porque não vão estar a fazer mal redes sociais. Portanto, isso não existia antes, não é? Tu cresces num site, eu não tenho grandes dúvidas que as áreas onde vais crescer mais nas redações serão sobretudo áreas digitais. Podcasts, redes sociais, sites, no sentido lato do termo. É mais difícil crescer em televisão ou crescer no clássico. Por exemplo, chegas a um jornal e vais precisar mais de pessoas de infografias, de áreas de animações, de questões que tenham mais todas a ver, jornalismo de dados, uma série de outras coisas que é natural que vão crescendo cada vez que tenhas mais produção digital. E a questão é que não vais precisar de menos jornalistas. Portanto, isto é um problema. E porquê é que isto é um problema? Porque depois, se o dinheiro é menos, isto tem um problema muito complexo de resolver, os chamados custos fixos. E esse é um problema. É um problema porque depois generalizam-se salários mais baixos ou muito baixos, e isso é de facto um problema que tem que ser progressivamente resolvido e é um problema muito complexo. Para mim esse é o maior problema. Para mim o maior problema não é quando as pessoas dizem qual é o futuro da comunicação social. Eu sou muito frio, muito prático. Há coisas que vão fechar, há outras que vão abrir, há coisas que vão durar, há umas que vão continuar, há umas que vão desaparecer, mas eu já vi antigamente, agora vamos antigamente falar como pessoa que já tenho 54 anos, eu vi muitos jornais fecharem. Claro. Eu vi o Independente fechar. Algum dia eu imaginava quando o Independente vi nascer e vi fechar. Quando nasceu eu estava na faculdade, adorei aquilo, eu era já um grande leitor do Expresso, mas achei aquilo o máximo. Epá, e fechou, passado uns anos. As razões pelas fechou, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Se quiseres partilhar. Eu acho que, atenção, não é nenhum demérito para as pessoas que lá estavam grandes jornalistas ainda lá, mas porque deixou de ter objeto. Sim. Um bocadinho havia ali aquela coisa da filosofia alemã, que é do Fichte, é o eu e o não é? Portanto, o não eu era o Cavaco. Era muito isso. Mas a minha impressão era essa também. Quando o Cavaco desaparece, e ainda por cima, coincidentemente, o Paulo Portas sai, há um objeto que desaparece. Teve muito a ver com isso, porque a redação manteve uma qualidade muito grande durante muitos anos e, portanto, eu acho que teve a ver com isso. Mas pronto, eu vi fechar o Independente, eu vi fechar o Semanário, eu vi fechar o jornal. O jornal que o meu pai lia desde que eu nasci era o Diário de Lisboa. Eu vi fechar o Diário de Lisboa depois de uma tentativa de fazer até um grande renascimento do Diário de Lisboa, com o Mário Mesquita, numa equipa em que estava com a Diana Andringa, onde estava o António José Teixeira, etc. E até fez ali uma espécie de jornal, melhorou brutalmente, ficou um grande jornal assim, mais denso, pá, e não aguentou o embate com o público. Vi nascer o público, felizmente ainda existe. Nós já vimos nascer e fechar. Portanto, quando eu digo assim, vão fechar coisas. Sim, vão fechar coisas. E vão aparecer outras. Não é aquela coisa tipo visão ultraliberal da economia, mas no sentido é uma visão liberal, e eu tenho uma visão liberal. Acho que as coisas que não têm viabilidade económica fecham. Pronto. E aparecem outras. E eu ainda por cima daí tenho uma posição que não é que seja condição sine qua non. No limite pode não ser. Mas a viabilidade económica é fundamental à independência jornalística. Depois dizem-me, por exemplo, o Guardian durante anos, porque vivia de um endowment lá de uma fundação. Por exemplo, o Público é um jornal, não estou aqui a dizer acho que nada de grave, que dá prejuízo, e porque a SONAI, como acionista única, todos os anos, garante a existência. E é um jornal independente, não tenho a mínima dúvida sobre isso. O próprio Observador, penso que ainda não chegou, como um todo, em jornal e rádio, ao site e rádio, a break-even positivo, não me parece que tenha chegado, não sei as contas de 2022, parece-me um jornal independente, porque tem acionistas que, sempre que é preciso um aumento de capital, asseguram um aumento de capital. Sim. Eu acho isso legítimo. No longo prazo, e eu gosto de olhar estas coisas com prazo, acho que o que não tem viabilidade económica dificilmente tem independência jornalística. Por isso é que a questão da viabilidade económica é fundamental. E quando dizia, há coisas que vão fechar, sim, há coisas que vão fechar. E vão aparecer outras. E vão aparecer outras completamente só digitais, e vão aparecer outras não sei o que mais, vão aparecer tantas coisas que apareceram nos últimos anos que nenhum de nós imaginava que iam aparecer, projetos independentes, jornalísticos pequenos, como o Fumaça, como o Divergente, como outros. Ainda bem que apareceram, e ótimos. E a questão é quanto pagam, não é? Isso era o que estavas a falar há bocadinho, não é? Não, isso é uma outra questão que muitas vezes até se coloca mais nas grandes redações. Coloca-se em todas, mas coloca-se mais nas grandes redações, porque de facto algumas das linhas de receita que tinham maiores, que eram as da publicidade, estão a diminuir, não é nada abrupto, mas há alguma diminuição de vez em quando, e depois aguentar estes embates é complicado, porque é muito mais difícil fazer uma transição numa coisa que já tem 20 ou 30 ou 40 anos
do que numa coisa que tem 1 ano ou 2, não é? E que já nasceu, por exemplo, uma coisa que já nasceu completamente digital, já nasceu com pressupostos económicos completamente diferentes. Claro, mas repara, quer dizer, eu percebo isso do ponto de vista de uma organização que já existe, tem muito mais pessoas, que se calhar não se conseguem adaptar bem, tem uma série de custos fixos que, por exemplo, não é fácil de eliminar, isso acontece em todo lado. Mas o que me pareceu da tua descrição é que, para esta realidade nova, é de facto precisa muita gente, porque é preciso muita gente para produzir, é preciso muita gente para vender, salvo seja, ou seja, as pessoas que estão nas redes sociais, no fundo, estão a vender o jornal, não é? Ou aquele meio. Não só estão a vender, estão a trabalhar para... Repara, tu hoje tens pessoas que seguem a SIC Notícias, por exemplo, mas podemos seguir a BBC ou o que quiserem, e tu dizes, mas o que é que... só sigo no Instagram. Exato. E consideram-se leitores sim. daquilo, ou leitores do público, mas só leem o público no Instagram. Claro. Pronto, e tu vais dizer, não são. São, se as pessoas consideram leitores, e tens que trabalhar para aquelas pessoas. Claro. Repara, a SIC Notícias tem 400 e tal mil seguidores no Instagram. É um número bastante forte. Tens de trabalhar para estas pessoas, não faz nenhum sentido não trabalhares para estas pessoas. Claro. Agora, qual é a receita que tens dali? Para já, 0 ou muito pouco. Sim. Podes vir a ter. Mas é uma questão complexa. Agora, não estar ali não é uma opção. Logo tem que haver mais pessoas. Claro, mas a minha pergunta é... Bem, já agora uma pergunta antes dessa. Há números da evolução do número de jornalistas no ativo ou das dimensões das redações? Eu não os tenho, mas têm diminuído. Porquê? Porque eu sei que diminuíram, não sei... Nos Estados Unidos houve diminuições brutais, sobretudo nas redações, e isso foi muito em quase toda a Europa. Agora, quase todo o mundo, e a Europa incluída, depois começou a haver mais recrutamento por causa das novas áreas, digital, novas profissões, novas competências. Mas continua abaixo, não é? Por exemplo, em Portugal continua abaixo. Continua bastante abaixo do que estava antes. Sim. O bastante abaixo, presumo que a Comissão da Carteira e o Sindicato de Jornalistas terão os números mais detalhados, mas sim, será um bocado abaixo. Também há questões tecnológicas que foram eliminadas, é normal que essas coisas aconteçam quando há transições tecnológicas. Eu estou a perguntar isto porque daquilo que eu tiro da tua explicação... Isto não é bem uma explicação, é mais da tua tese. Bem, tese é que não é de todo, é um pensamento sobre a coisa. Tese não é de todo, porque a tese tinha que estar aqui muito estruturada, eu não tenho isto estruturado. Estou a interpretação daquilo que aconteceu e pode vir a acontecer. Havia um problema imediato que parece estar resolvido, que é o problema da viabilidade imediata dos jornais. Mais especificamente da imprensa, no caso da televisão ainda não está resolvido. Mas mesmo resolvendo esse problema imediato, ainda não se regressou aos níveis de rendibilidade antigos que permitiam ter redações para o modelo antigo e a pagar melhor. Depende. Quanto mais para o modelo novo, alguns jornais internacionais são os mais rentáveis do que eram durante muitos anos. Eu estava a falar dos portugueses. Eu em Portugal não acho que isso seja impossível. Não acho que isso seja impossível de todo. Ou seja, falando do caso do Expresso especificamente, que eu conheço bem as contas, não é? Por razões profissionais, não acho nada impossível que o Expresso tenha, não vou dizer que tem valores de rentabilidade dos anos 80, isso não vou falar disso. Não, mas o ponto de comparação é o pico, totalmente não é? diferente. Sim. Estou a falar não acho nada impossível que o Expresso tenha valores de rentabilidade relativamente parecidos com os que tinha há 6, 7 anos, 8 anos, não acho nada difícil. Vais ter que ter, como dizes há bocado, mais gente. Não, a questão aí é... depois isso há transições complexas, depois também é natural que possa haver uma outra profissão que tendencialmente... Profissão tipo especialidade interna que possa, eventualmente, não precisar de tantas pessoas, não sei, pode haver... Também há reconversão, por aí fora. Nós temos feito esse processo, no caso do Expresso, tem sido um processo muito contínuo, mas muito devagar no sentido muito pausado, vai andando e tem sido bem feito genericamente. O caso da SIC, quando eu estava a falar do caso da televisão, é um caso que a mim me deixa com uma interrogação maior, como eu dizia, bem primeiro porque estou lá enfiado. Sim, agora tem mais a ver com as tuas funções atuais. Tem a ver com as minhas funções, que é, eu tenho a certeza que a televisão vai passar por uma transformação muito grande, a televisão continua com uma força enorme e vai continuar no caso do direto e noutras coisas ainda, mas ao mesmo tempo vai ter uma pressão de publicidade que pode sair, nomeadamente, para outras plataformas. E esta transição é uma transição complexa, dura, e como ao mesmo tempo nós vamos ter que trabalhar para mais gente, ou para gente dividida, espalhada em mais sítios, aquilo que se chama consumo desagregado. Sim. A questão é conseguir ir resolvendo esta equação. A única coisa boa é a equação vai-se resolvendo, nós não temos que a resolver numa semana, nós temos que ter um processo e um caminho para ir resolvendo. E depois, dentro das redações, isto tem que se fazer com um equilíbrio, que é um equilíbrio muito complexo, entre pessoas mais velhas e com uma grande experiência, memória, etc., e pessoas mais novas, que na maior parte dos casos estamos a falar de generalidades e depois as coisas não são tão separadas, como é óbvio que são tecnologicamente mais ágeis. Repito, depois há pessoas mais velhas que são muito ágeis tecnologicamente e há pessoas mais novas que não têm grande agilidade. Estou a dizer, genericamente, claro, é assim. E tem que se fazer essa transição. Tem que se ir fazendo pouco, mas mantendo essa mistura, porque essa mistura é fundamental. E porquê é que a coisa, há bocado tu disseste já, há meia hora, que este processo está a começar mais tarde, embora
na tua opinião, vai ser mais rápido na televisão. Porquê é que isso acontece? Ou seja, porquê é que ele começou antes no... Enfim, eu acho que isso é parte da resposta, mas mais tarde tem a ver com... Repara, é um bocadinho, a imprensa era paga, a imprensa era muito menos imediatista, obrigava-te a ir a um sítio comprá-la. Mas a publicidade saiu mais rapidamente da imprensa do que da televisão, saiu, ou não? Porquê? Porque os hábitos de leitura mudaram muito para a internet e, portanto, a publicidade foi atrás do Google e do Facebook. E depois o Google e o Facebook tinham um poder de distribuição tal, e são máquinas publicitárias, as pessoas esquecem do que é que vive o Google e o Facebook, sim, é publicidade, claro. não é? E começaram a ter ofertas muito fortes em cima de conteúdos que não eram deles. Portanto, depois é uma discussão muito mais. E a televisão tem mais complicada. que ver com estas novas plataformas. O próprio não, YouTube. A televisão tinha uma coisa, tinha e tem uma força brutal, que é, por isso é que ainda tem uma publicidade que tem, que é nada chega a tanta gente num instante como a televisão, nada. Aliás, este relatório do Reuters Institute que eu te falava há um bocadinho tinha lá uma conclusão interessante de que, apesar do crescimento das audiências da televisão, os jornalistas, se quisermos, as personalidades dos médias mais conhecidos, continuavam a ser os pivôs dos programas de televisão. Porque tem a ver com isso. Repara, e em Portugal acho que é todos os dias às 8 da noite, entre os 3 principais noticiários, estão quase 3 milhões de pessoas. Um bocadinho menos, mas é muita gente. Já houve alturas em que estavam 5 ou 6 milhões. Pronto, e, portanto, há uma tendência de erosão. Felizmente aí, estou a falar obviamente em causa própria, assim que tem tido uma capacidade de resistência muito forte e bastante superior. Mas temos a noção de que daqui por 10 anos não teremos o mesmo número de pessoas ali a ver. A questão para nós não é ficar sentados a dizer, olha, não vamos ter aqui o mesmo número de pessoas e acabou. Não, espera aí, então, e o que é que podemos crescer no cabo? E o que é que podemos crescer em digital? E o que é que podemos trabalhar diretamente nas redes sociais? Ou que outros formatos, ou em podcasts? É isso que nós temos que fazer. Aliás, nós, de repente, por exemplo, a questão dos podcasts é interessante. Alguns programas da SIC Notícias dispararam em audiência em podcasts. E até há um em concreto que tem mais audiência em áudio do que em televisão, que é o Governo de Sombra, que neste momento é o programa cujo nome não podemos. Começou na rádio, não é? Também isso é bom. Assim, é a melhor coisa do mundo. Não, mas é bom. É bom. Tem força televisiva, mas ainda tem mais força em áudio. Pronto, tem um grupo enorme de pessoas. E consegue chegar a... E, por exemplo, os jovens, nós falávamos disso também no outro dia, não é? Os jovens... Todos os dados tendem a apontar isto, que os jovens são o público com tipos de consumo mais diferentes e, portanto, que tenderão a ver menos televisão mesmo nessas alturas. Havia aquela coisa a televisão era, como eu costumava dizer, e ainda é, mas numa escala diferente, era o chamado maior denominador comum. Exato, não é? A coisa que uma pessoa chegava no dia a seguir à escola, ou no dia a seguir ao trabalho, e dizia, tu viste ontem aquilo, e tu estavas ali num grupo de 10 pessoas e 8 pessoas tinham visto a mesma coisa, à mesma hora. Hoje, tu se falares então, viste aquilo ou leste aquilo, primeiro, a probabilidade de haver 8 pessoas que leram ou ouviram a mesma coisa é muito mais baixa, se foram menos, provavelmente, e depois fiz, então e quando é que viste? Todos viram ou leram a horas diferentes, ou quase todos, a não ser que tenha sido um jogo de futebol, um direto, um acontecimento, tipo, no dia em que estamos a gravar, foi o funeral do Pelé. Bem, as pessoas que viram o funeral do Pelé viram à mesma hora, não é? Pronto. Mas o resto, há muita gente que leu um artigo, que viu uma coisa, que viu as declarações, e mais, as pessoas muitas vezes comentam coisas que não viram na televisão, viram só um bocadinho, ou viram no Twitter, ou viram no... Mas olha, desculpa, a minha pergunta era, e é mais longe do que isso, é que os dados indicam, estas coisas são sempre, com base em inquéritos, são sempre, enfim, a pessoa tem que sempre ter algumas dúvidas, mas na verdade este relatório da Reuters dá uma tendência abrangente de alguma fadiga das pessoas com as notícias, por exemplo, e isso é especialmente pronunciado nos jovens. Ou seja, e aqui estamos a falar nem sequer consumir, não é? Não é simplesmente consumir numa plataforma diferente ou numa hora diferente, é nem sequer... Esse é um desafio maior, não é? Embora os números depois muitas vezes não dizem isso. Pois, atenção, é isso. Porque é que eu não estou a dizer que os inquéritos são falsos, nada disso, mas às vezes os inquéritos as pessoas manifestam posições um bocadinho ou mais vontades do que realidades. Por exemplo, no caso do Expresso está-se a fazer um trabalho muito específico só para público jovem, artigos para jovens. E jovens, que idades é que estamos a falar? Não sei dizer exatamente as idades, mas é um conceito um bocado volúvel. Mas eu vou falar sobre jovens agricultores. Nos 20, final da adolescência, mas sobretudo nos 20. E as coisas correm bem, as coisas correm bastante bem. E convertem assinantes, etc. Pois, tu há bocado falavas disso, sim. Aliás, fiz um trabalho de arranjar pessoas que escrevessem sobre certos temas mesmo, específicos, e as pessoas estão lá. E estão disponíveis. Isto no chamado consumo desagregado não linear é mais fácil. Repara, começou a linha aquilo que se chama um telejornal em Portugal, mas, no Jornal da Noite da SIC. Você não pode dizer agora aqui das 20 às 30, das 8h20 às 8h30 vamos só trabalhar para jovens. Isso não faz nenhum sentido, não é? Portanto, tem que se tentar uma coisa que apanhe o maior tipo. Agora, quando tu trabalhas em desagregado, não é? Tu podes ter no mesmo site podes segmentar, claro, um artigo que só está preocupado sobre as reformas, sabes que vai ser lido com pessoas mais velhas, e podes estar com um artigo sobre um tema que achas que tem um grande impacto ou um grande interesse só nas pessoas que têm 18, 20 anos. Isso leva-nos à questão de mais pessoas e como sustentar isso. Essa questão é extremamente complexa, porque tens de ter pessoas, aliás, estou a dar esse exemplo, trabalhar para jovens especificamente. Então, tens de ter pessoas que escrevam especificamente isso. Se calhar não é
qualquer pessoa na redação que está a escrever os artigos para os jovens. E tu achas, por exemplo, há um comentário que eu apanhei da parte de diretores, presumo que sobretudo de jornais, e que achei interessante, não me tinha passado pela cabeça, que era, primeiro, de um certo contentamento com a transição que tem sido feita, isto vai ao encontro do que tu dizias, ou seja, de que as coisas têm corrido relativamente bem, sobretudo, lá está, naqueles jornais maiores, mas de que havia às vezes a sensação ou o receio de estar a trabalhar, no fundo, cada vez melhor para um grupo de pessoas cada vez menor. Eu não concordo nada com não isso. necessariamente cada vez menor, mas... É que eu não acho que não é menor. Sim. Eu acho que é maior. Mas repara, aquilo que, não sei se é o que está por trás disto, mas o que isto me fez pensar logo é que o que acontecia antigamente, que era tu podias não comprar necessariamente o jornal, mas passavas no café, eles tinham lá o jornal, tu folheavas o jornal, passavas em casa de alguém, tinha lá o jornal. Hoje em dia é mais difícil de acontecer, quer dizer, eu tenho a minha assinatura do Público Expresso Observador, posso partilhá-la, e em alguns casos até tipo assinatura familiar, mas não é assim tão simples, não é? Portanto, pode haver pessoas que, se não estão dispostas a assinar, não leem sequer, quer dizer. Quase todos os jornais têm um ou outro artigo que está aberto, mas as audiências mostram, e quando nós vemos aí, as coisas aí estão bastante bem feitas, o número de visitantes únicos por mês, estamos a falar, muitos destes jornais têm coisas na casa dos 2 milhões de visitantes únicos, 1 milhão e tal, depende, há vários números. É muita gente, ou seja, aliás, esse era o maior paradoxo desta transição, era de repente, caso falo agora especificamente dos jornais, nunca tinham chegado a tanta gente e nunca faziam tão pouco dinheiro, não é? Portanto, chegavam a muito mais gente, sim, mas ninguém os comprava. Por isso é que a questão da assinatura era absolutamente vital. Eu acho que chegam até a mais gente do que chegavam. Há uma questão que se quebrou, sobretudo para essas pessoas, deixou de haver uma relação direta, às vezes, com a marca. Por isso é que os assinantes também resolvem isso, que é, o meu pai era leitor do Diário de Lisboa, o meu tio era leitor da Capital. É uma coisa quase identitária, não é? Sim. Era, os dois eram leitores do Expresso, mas o meu pai era leitor do jornal, o meu tio era leitor do semanário. Portanto, havia um lado de relação direta que, quando o consumo é feito de forma desagregada e é feito, então, quando era muito feito através do Facebook, muitas vezes as pessoas tinham lido alguma coisa e depois diziam, mas leste onde? Li no Facebook, mas o artigo era de quem? Quem? Tipo jornal, nem estava a dizer do autor. Não sabiam. Claro. Hoje isso diminuiu muito, mas isso era um problema muito grave ali estamos a falar há 10 anos, 8 anos, que era, as pessoas liam muita coisa que não faziam a mínima ideia de onde é que era, e isso era dramático, que era, não havia nenhuma valorização. Claro. Aquilo que as pessoas diziam, pá, eu gosto imenso deste jornal e detesto aquilo, eu gosto daquilo e não gosto daquilo, eu gosto de ouvir a rádio tal e não gosto de ouvir a rádio tal. De repente, quando todo o consumo via através de redes, ou uma grande parte, isso era um problema muito grave, porque as pessoas não faziam ideia, sim, eu li aquilo, mas que era da bola? Pá, não sei se era da bola, do futebol normalmente sabiam de onde é que era, mas por outras razões, mas pá, não sei onde é que li, pá, ali no Facebook, ou mandaram-me. Aí é complicado porque aí a marca deixa de ter qualquer valor. E no momento em que a marca deixa de ter qualquer valor, isso é um problema. Claro que depois alguns jornalistas dirão, não, há um caminho tipo Substack, etc. Isso é uma outra questão mais complexa. Haverá seguramente para alguns jornalistas, mas também será para poucos. Claro, sim. E é uma daquelas várias vias que podem resultar no futuro e que não são necessariamente a resposta única. Eu até acho o Substack interessante. Não, é interessante. Aliás, até participa num projeto que está lá. Não é para muitos. Sim, claramente. Houve uma coisa que eu achei interessante, até puzzling, não é? Então, uma coisa que me deixou pensar, que tu disseste na entrevista que deste ao podcast do Francisco Balsemão Sénior, não é? Como é que se chama? Deixar o Mundo Melhor. Deixar o Mundo Melhor. E a entrevista é muito interessante, já agora fica aqui a recomendação. E tu disseste qualquer coisa deste tipo, eu até anotei. Pode parecer estranho, mas o nível de tensão do Expresso com os governos é muito maior do que o da SIC. É. Eu achei isso engraçado. Porquê? Por causa da carga política. Eu disse isso por causa de uma parte que tinha a ver com a minha relação familiar, o pronto, já não me lembrava. O facto de ser irmão do Primeiro-Ministro. Claro que eu percebo parte da causa. Não, eu sabia disto, já tinha trabalhado no Expresso, depois trabalhei na SIC, mas sobretudo quando saí da SIC para o Expresso, de 2008 para 2009, eu saí da SIC final de 2008, entrei em Expresso no dia 6 de janeiro de 2009, eu lembro da data porque o jornal fazia anos nesse dia, e lembro-me, na altura entrei para a direção, era diretor adjunto do Henrique Monteiro, e lembro, eu ao fim de 6 meses tinha mais chatices e incompatibilidades com pessoas do que em 17 anos na SIC. Porque, primeiro, as pessoas irritam-se com aquela coisa das setas para cima e das setas para baixo, uma coisa ridícula, deixam de falar e não sei o quê. Coisas básicas deste género. Depois, porque eu às vezes dizia, então, mas eu às vezes dizia, porque tinha acabado de vir da televisão, dizia, mas houve ali coisas com o governo ou com o Presidente da República, mas uma peça na SIC dizia, e eles diziam, bem, mas aquilo passa, o jornal fica impresso. Eu dizia, mas aquela peça foi vista por 1 milhão de pessoas e dizia que você era um bandido, faz-te conta. Sim. E agora este artigo, dizia que era um bandido, mas este artigo foi lido por 100 mil pessoas. Não interessa, está escrito e é o Expresso e tal. E isso para mim não foi nada de surpreendente, mas é um facto. E portanto, quando eu digo que o nível de tensão é muito superior a ele, eu disse isto numa parte por causa assim, se eu tivesse ficado como diretor do Expresso, já não era, de certeza absoluta. Não era, já não era diretor do Expresso, não tenho a mínima dúvida sobre isso. O nível de tensão de um jornal como o Expresso com o governo é muito superior. A televisão é mais diluída, é uma coisa que está mais, como é que é dizer?
é mais de quem o diz, é mais se é uma coisa que é feita que acontece no Eixo do Mal, ou que acontece no Sem Moderação, ou acontece no comentário do Zé Gomes Ferreira, ou acontece no não sei quê de coisas, é menos a televisão, é mais a pessoa, a coisa que aconteceu, a reportagem que aconteceu no jornal, é porque as pessoas olham mais para o Expresso. Pelo menos no caso do Expresso isso foi evidente. Sim, é interessante, porque lá está. Há uma parte que não me surpreende completamente, quer dizer, a política tem um peso no Expresso maior do que tem na SIC. A SIC é um canal, a SIC ou outro canal qualquer, jornalístico, tem uma série de coisas. Tem a ver com tradição, tem a ver com coisas que vêm de trás, tem a ver com, como eu digo, eu fiquei estarrecido ou estupefacto quando vi políticos, mas sobretudo empresários, gestores, CEOs, banqueiros, a fazerem coisas incríveis, birras incríveis por causa de uma seta a descer, mas coisas incríveis. Será? Ainda hoje fazem, e eu digo assim, mas qual é? Pá, não sei se são os amigos que lhe dizem, vieste a descer e tal, não sei. Pois, mas ficam-se tipo, mas coisas de pessoas muito maduras, ou que pareciam maduras, e ficam doidos, mas completamente fora deles com as setas, que é uma coisa, estamos a falar de 2022, pá, não faz sentido nenhum, ou 2023, pá, mas acontece ainda muito. Essa é boa, quer dizer, eu percebo até certo ponto deve ser um pouco desproporcionado, não faz sentido. Mas parte não terá que ver, agora ao ouvir estava a pensar nisso, não terá que ver com o lado sociológico da coisa, quer dizer, pode ter. Sim. Vou explicar para quem está a ouvir. Muitos deles não ligam à televisão, acham que a televisão não sei o quê. Enquanto o Expresso, os amigos compram todos. É isso, pode ter a ver com isso. Mas quando eu digo o grau de conflitualidade é muito grande, isso mesmo no caso da política e depois também no caso da economia, quando dizemos mais empresas, bancos, etc., também bem, então aí era brutal, brutal mesmo. Era uma coisa pesada, ainda é, mas pronto. Embora muita dessa classe empresarial e de banqueiros mudou muito, não é? Hoje em dia são outras pessoas, as coisas estão um bocadinho diferentes, mas a tensão era muito, muito, muito grande. Atenção, as coisas depois passavam, não é? A maior parte dessas pessoas, passados uns tempos, já estava tudo bem. Passava para a semana seguinte, não é? Sim. Passava para a próxima edição, não é? Não, e depois no nível dessa irritação e de cortes de relações havia uma frase depois que a Ângela Silva dizia que tinha muita graça, dizia, e acho que ainda diz. Volta e meia dizia, olha, esta agora mandou dizer que não fala ao Expresso mais. E a Ângela depois dizia uma frase que era, não te preocupes que eles voltam sempre. E depois, de facto, eu percebi, passados uns tempos assim do nada, normalmente essas incompatibilidades estavam sanadas. Até porque as pessoas, enfim, há algumas que sim, mas é difícil dar só luxo de não falar com o sim, jornal. Mas era com o tempo, passava. Claro. Eu estava a olhar, no mesmo relatório que eu te falava um bocadinho da Reuters, estava a olhar para os dados de Portugal e é interessante porque o nosso mercado, quer dizer, eles têm tantos indicadores que é normal que nós nos destaquemos em alguns, uns favoravelmente, noutros desfavoravelmente. Um em que nós nos destacamos muito favoravelmente, e eu tenho curiosidade em ter a tua interpretação, é no grau de confiança das notícias. Que nós temos 61%, portanto 61% das pessoas dizem que confiam na informação jornalística, se quiseres, o que é o segundo valor mais elevado em 46 países que eles estudaram. Repara, eu aí acho, é um bocadinho difícil ter uma explicação muito evidente para isso, mas eu acho que tem a ver com uma menor polarização política. É a minha interpretação também, sim. Porque as pessoas dizem, a nossa sociedade está muito polarizada. Não está. Quando se vê o que está polarizada, claro. Já nem falo do Brasil ou dos Estados Unidos, Espanha, que é Espanha, França, Inglaterra, de certa forma, que são países que eu acompanho mais, Itália, são os que eu acompanho mais, a partir daí já não, por razões óbvias da língua, etc. A nossa sociedade é bastante menos polarizada para já. E eu acho que tem a ver com isso. E depois tem a ver com um outro caso, há uma outra questão que é menos intuitiva. Atenção, eu aí já não sei se é uma explicação, mas pode ser uma parte, que é, nós temos menos aquela tradição dos jornais de esquerda e os jornais de direita. Já temos menos. Por um lado, muita gente diz, isso é que é o modelo correto. Eu chego à Espanha e sei que o El País é mais próximo do PSOE, que o El Mundo, agora o El Espanhol do Pedro Ramírez é muito mais, é mais próximo do PP, mas também independente, mas mais duro, que o ABC é monárquico, que não sei o que é mais próximo do Podemos. Chega a França, o Figaro é um jornal conservador, o Monde é um coisa, o Libération é mais libertário de esquerda, de certa forma, tal, por aí fora. Chega a Inglaterra, a mesma coisa. No Brasil isso não é tão fácil de definir. Em Portugal é menos. Agora, no outro dia tive uma conversa com a Maria João Vilés sobre isso também, que era, eu aí respondo com a questão do mercado. O que fechou os jornais em Portugal de direita e de esquerda, a maior parte deles, foi o mercado, não foi mais nada. Porque eu lembro-me, até ao final dos anos 80, início dos anos 90, a imprensa havia coisas, o Expresso sempre foi um jornal mais mainstream, um jornal social-democrata, pró-europeu,
pró-democracia, porque nasceu antes de 73, pró-Europa, pró-União Europeia, mas de resto que acolheu sempre, aliás, quando foi fundado com pessoas do que ia já ser o PSD e do MRPP, não é? Portanto, sempre teve assim um misto. Mas o jornal era um jornal muito mais à esquerda, o Semanário era um jornal mais à direita, o Independente era um jornal de uma outra direita mais moderna, o Diário de Lisboa era mais à esquerda, a Capital não era tanto. As coisas estavam bastante definidas e o que fez fechar estes jornais todos foi o mercado, não foi rigorosamente mais nada. Não havia nenhuma, o Independente só deixou de ter viabilidade económica. Agora, isto que eu quero dizer, tipo, então, mas nada tem não há viabilidade para jornais ou órgãos de comunicação social mais à esquerda ou à direita? Claro que há, mas têm que nascer, ocupar o seu espaço e ter receitas. Repara, o Observador é um jornal com uma posição claramente mais à direita, sobretudo na opinião. Exato. E tem esse posicionamento. Acho ótimo, não tenho nada contra, mas mesmo nada contra, acho saudável. O que eu não acho, e não admito no sentido que me digam a mim, é que se trabalhares num órgão de comunicação social que é menos alinhado politicamente, isso não é saudável. Não. É saudável, mas também é saudável haver um jornal mais à direita ou um jornal mais à esquerda. Houve muitas tentativas de jornais à esquerda. O Miguel Portas, que já faleceu infelizmente, lançou vários jornais. O Miguel lançava jornais com uma grande frequência, faliam sempre, porque quando chegava à fase do primeiro aumento de capital, os tipos que tinham de dar dinheiro, que eram quase sempre os mesmos capitalistas, com algum sentimento de esquerda, que lhe davam dinheiro. Depois, para o primeiro, quando chegava ao aumento de capital, já não havia e portanto aquilo fechava. O último foi o Já e a Vida Mundial, se não me engano. E foi sempre por inviabilidade económica, mas pode aparecer. Repara, assim como apareceu o Observador, porque é que não há de aparecer uma coisa mais à esquerda, ou uma coisa muito mais à direita, uma coisa monárquica, ou outra... Aí dificilmente teria escala, não é? Mas eu até acho que seria interessante ter uma... Mas aí é o mercado, mas aí é mesmo o mercado. É o mercado no sentido de assinantes, se tens ou não tens leitores, claro. Agora, eu acho que a questão da confiança tem a ver com menos polarização política, que isso para mim parece um caso evidente. Se depois tem a ver com menos das pessoas, dos jornais estarem menos alinhados aos televisores, isso já não tenho tanta certeza. Provavelmente, sim, a minha intuição é essa, é que tem alguma coisa a ver com isso. E depois este tema é engraçado, porque tu vais ter esta experiência também. Há aqui uma espécie de contradição, um paradoxo, porque estes inquéritos mostram que, do ponto de vista dos leitores, os jornais estão todos mais ou menos ao centro. Mesmo o Observador está um bocadinho à direita, mas não muito. Mas depois, nas conversas com pessoas, isto está-te a acontecer também, tu falas com um amigo de esquerda e ele diz: os jornais são todos de direita, aquilo é tudo. Falas com um amigo de direita e ele diz: os jornais estão todos à esquerda, até o Observador. Sim. Então é uma coisa engraçada. Eu já ouvi dizer que a redação do Expresso é toda de esquerda, já ouvi dizer que é toda de direita, já ouvi dizer que o Observador, na verdade, já a redação é toda de esquerda. Ou seja, não, eu acho que eu na verdade não sei o que é verdade. Eu acho que aí, na maior parte desses casos, a opinião tem a ver com a posição de onde essas pessoas estão a olhar. Claro. É como quem olha para uma perspectiva de uma posição, vês uma coisa, o outro está noutro sítio e vê outra, não é? E tem a ver com isso. Tem muito a ver mais com a convicção política dos próprios a minha do que com as redações em si. A parte que me tira do sério, aí tira-me mesmo do sério, e ainda há pouco tive uma pequena, não foi uma discussão, foi uma troca de SMS com o Rui Moreira e depois com o Zé Miguel Júdice, ele até depois pediu desculpa no ar. O Zé Miguel Júdice acha muita graça a estas coisas, é a primeira pessoa que eu conheço a quem se liga a dizer: olha, chegou um direito de resposta. Ele diz: ótimo. Eu digo: mas não, publica. Portanto, ele adora direitos de resposta. Ninguém adora, é a única pessoa que eu conheço que gosta de direitos de resposta. Curioso. Que acha graça, porque alguém se irritou com ele e vai dizer, ele deu direito de resposta, depois a seguir responde, e depois aquilo depois foi preciso. Eu acho que é o espírito Coimbrão, mas isso. Sim, mas gosta disso. E foi por causa de uma coisa que me irritou, e eu às vezes fico um bocado, não é violento, mas fico um bocado fora de mim. Foi por causa de uma coisa que tinha a ver com o Expresso. Eu até estava de férias, mas vi aquilo do Twitter. Acho que do Rui Moreira, ou alguém que tinha sido do Rui Moreira, que era porque o artigo do Expresso sobre o Bloco de Esquerda e as reduções de pessoas no Bloco de Esquerda não falava na palavra despedimento. E de facto aquele artigo não falava da palavra despedimento. Okay? Mas a tese era logo aquela coisa do marxismo cultural, FCSH, não é? Também onde eu andei, Universidade Nova, escolas, universidades formam turbas de jornalistas do marxismo cultural. Bem, eu, por acaso, logo ali, eu até estava de férias, até estava em casa de uns amigos e lembrava-me de vários artigos do mesmo jornalista, que era o João Diogo Correia, que é um jornalista do Expresso, sobre o Bloco de Esquerda a seguir às eleições, que falava completamente no despedimento. Aliás, fiz uma busca, nem liguei ao João Diogo, só fiz uma busca no Google e fiz logo print screen de vários artigos que tenha despedimento para trás e para a frente. Aquele não falava em despedimento, mas o gajo tinha falado 300 vezes em despedimentos, em artigos sobre o Bloco de Esquerda. Portanto, porque a teoria era, se fosse no CDS falavam em despedimento, se fosse no Bloco, não, o jornalista do Expresso não poderia falar em despedimento. Falso,
pelo próprio, era só ir ver outros artigos do jornal. Só que já estava ali a teoria lançada e depois aquilo é uma coisa, é likes uns atrás dos outros, porque aquilo é uma coisa, sim, no vai fundo, ao encontro das percepções que as pessoas têm. Depois o Rui Moreira corrigiu e tal, e não sei o quê, e o Zé Miguel Júdice até pediu desculpa, embora disse logo, mas os jornalistas e tal, aquelas coisas tal. Mas isso tira-me do sério, tira-me completamente do sério, porque é mesmo tonto. A ideia, primeiro, é não conhecer as redações. Mas não são um bocado mais à esquerda as relações? Repara uma coisa, eu acho que por razões sociológicas é natural que sejam. Podem ser um bocado, mas é assim, as redações são... E não acho que isso seja mau, atenção. Não, as redações têm que ser, na minha opinião, não um quarto poder, mas um contrapoder, que é uma coisa diferente. Um contrapoder, sim. E um contrapoder é o poder que exista. Poder político, que esteja naquela circunstância no poder económico, sentido lato, poder religioso tem pouco peso, mas os poderes que existam, e repara, o que ser um contrapoder não é andar a perseguir ninguém, não é coisa... É ser exigente no sentido do escrutínio, de tentar de alguma forma que as coisas sejam feitas de forma transparente, explicadas, criticar quando há contradições, quando há coisas que se prometem que não se cumpre, quando há metas que se dizem e lembrar, disseram que isto ia acontecer, não aconteceu, por aí fora. Se depois têm um pouco mais... Sim, eu diria que são mais à esquerda, mas a ideia de que aquilo é tudo uma coisa de um bando de estudantes, da associação de estudantes, não sei, isso é uma coisa que não tem pés nem cabeça, mas não tem pés nem cabeça. Eu trabalho com pessoas do mais diversas possíveis. Sim, sobretudo uma massa uniforme, não é? Sim. Não, e com ideias diferentes, com prioridades completamente diferentes, e isso nota-se muito. Eu hoje em dia eu gosto muito de falar com os mais novos, por razões óbvias, por gerações diferentes, também o que é que pensam, etc. Prioridades completamente diferentes, coisas que eu dou importância, eles não dão importância nenhuma, outros não. Por aí fora, também a ideia do eles, que começou os jovens pensassem todos da mesma maneira, é outra estupidez completa, não é verdade? Fala-se com 10 e têm 10 prioridades diferentes. Agora, a ideia de que isto é uma coisa do marxismo cultural é uma coisa sem pés nem cabeça, isso não faz nenhum sentido. Depois há um ponto um pouco diferente que às vezes as pessoas não percebem, e isso de facto às vezes é mais difícil de explicar, e também não tem uma justificação científica, tem apenas uma justificação do tempo, que é, às vezes, por certos períodos, os jornais e as televisões, os jornais e as rádios, há momentos em que são mais impiedosos ou menos impiedosos, mas isso tem muito a ver com ciclos políticos, não é? Por exemplo, eu lembro perfeitamente, eu comecei a trabalhar em 89, que Cavaco Silva era primeiro-ministro, e depois entrei na SIC em 92. A SIC no princípio era duríssima, embora o Cavaco gostava, atenção, e eu sei isto, posso ser isto pessoalmente, fazia muita reportagem com ele na rua, ele gostava até achava graça aquele desafio, mas nós éramos impiedosos. Eu lembro que eu fiz umas inaugurações de algumas estradas e eu seguiria percorrer o raio da estrada até encontrar um sítio onde não estava pintada, onde o senhor esquecido de não sei o quê, para mostrar que aquilo que era tipo fake. Nós éramos muito obsessivos Eu fiz algumas reportagens com o Cavaco, que era, como eu costumo dizer, o governo hoje fazia um xixi pelas pernas abaixo. A sério, mas faziam mesmo, porque eu costumo dizer isto, às vezes ligam a protestar, a mim agora já ninguém me liga, mas quando me ligava eu dizia, se nós fizéssemos com vocês reportagens que fazíamos com o Cavaco, vocês faziam xixi pelas pernas abaixo, morriam, tinham um ataque cardíaco, porque éramos duros no sentido de impiedosos, não era duros no sentido, era porque era uma coisa nova, ou seja, porque aquilo quando a SIC apareceu era a primeira vez que havia assim uma televisão contra poder e tal, e estava a mostrar um país diferente, foi quando houve a presidência aberta de Lisboa, as primeiras campanhas eleitorais, aquilo era nós fazíamos coisas muito malucas e éramos duros também, com o Soares, e o Soares irritava-se cada vez que não sei o quê, falamos que o Soares ficou doido. Houve uma vez com um colega meu, já não lembro quem foi, que estava numa dessas coisas e o Soares, com uma câmara deste tamanho à frente dele, resolve, numa das presenças abertas, dizer, ele viu que estava a ser filmado, não havia nenhuma discussão, estava completamente a ser filmado, a andar na rua com uma câmara enorme, a olhar para ele a meio metro, e começa a dizer, esta manifestação, que era uma manifestação, acho que foi na presença aberta do ambiente, esta manifestação aqui, isto foram os comunas, os comunas é que montaram isto, e tal, aquilo foi para o ar, eles estavam habituados a que as coisas não fossem para o ar. Aí o Soares fez uma cena maluca e tal, e não sei o que, uma vergonha. Portanto, nós éramos duros nas coisas, e duros com o Cavaco. Que depois, obviamente, quando o Guterres entra, eu admito que houve ali um momento de alguma... Porque havia um momento de extensão também. Exato, sim. E portanto dizia, agora não estão... Mas isso tinha a ver com algum ciclo de extensão. O Durão Barroso no início também teve um pouco esse período de extensão, mas depois, como houve logo uma crise, e a seguir era a crise económica, teve um período um bocadinho menos estado de graça, mas também teve ali um período, porque as pessoas também já estavam fartas do Guterres, nós também já estávamos todos nas relações, já estávamos todos fartos do Guterres e do guterrismo e tal. Depois houve ali aquele período de Santana Lopes, que é um período um bocado mais diferente, e o Sócrates também beneficiou um bocadinho disso ao princípio, mas depois, quer dizer, o Sócrates foi... Sim, ele tinha muito boa imprensa no início. Está bem, mas foi depois cilindrado como tinha que ser, quando teve que ser, não é? E depois
eu percebo que a seguir à Troika também pode ter havido, o Passos teve ali um período bom no sentido, pronto, depois da loucura do Sócrates, alguém que chegava, que punha as contas direitas do país que estava a viver num grau de delírio, mas depois obviamente por causa de todo o programa, sobretudo da Troika, não é? Portugal estava sob protetorado, não é? Era um protetorado. Foram medidas muito duras e muito difíceis e uma discussão foi mais pesada, e depois quando aparece o governo da Geringonça é uma coisa nova. Pode ter havido um período ali um bocadinho ao princípio, mas tem a ver muito com isto, tem muito a ver com ciclos políticos. Não tenho dúvida praticamente nenhuma que o próximo governo que surja de outro partido vai ter um período, mas agora quando nós estamos a falar de período há uns meses, pronto, é uma coisa nova e não sei o quê. Depois, pronto, há uns que depois começam a fazer disparates mais cedo, embora normalmente é ao fim de uns meses ou de uns anos é que os disparates começam a aparecer de forma mais sistemática. Sim, enfim, a minha percepção em relação a isso, vendo a coisa de fora, é que aquilo que impede que estes perigos potenciais ligados ao jornalismo se materializem, seja ao lado dos privados, seja isto que tu falavas agora, é que a atividade jornalística é muito aberta, não é? Ou seja, é muito visível, não é? E depois tens muitos jornais. E muito escrutinável. É muito escrutinável, não é? É aberta nesse sentido, não é? Muito visível. Depois tens muita gente lá dentro, tens muitos jornalistas, tens a direção, tens os acionistas, não é? E portanto, até me parece normal que haja, por exemplo, pressão do... Não, pressão pode não ser pressão, mas enfim, até pode ser uma percepção de uma pressão dos acionistas ou até uma determinada linha que possa prevalecer, mas tu depois tens muita gente lá dentro. E depois é escrutinável, não é? Esse lado que tu falavas. Eu aí, não gosto muito de falar aqui, parece que estou aqui a dizer bem dos patrões, porque senão não fica mal e é ridículo, mas do ponto de nós... Não, mas eu sei, no caso do Expresso, no são 50 anos. No caso do Expresso e da SIC, e mesmo do público. A grande pressão que nós temos, direção, e atenção, e nós não tentamos não a passar para baixo, não a passar para baixo de todo, é a pressão dos resultados económicos. É de tentar cumprir orçamentos, de, como eu costumo dizer, é meio a brincar, e digo isto até na administração, a redação, como eu costumo dizer, é a Comuna de Paris com EBITDA positivo. E se for a Comuna de Paris com EBITDA positivo, está tudo bem. Pronto. Essa é a grande pressão, porque tudo o resto é assim. Às vezes há chatices com anunciantes. Essas, por exemplo, eu tento nunca as transmitir à redação. A direção é que tem que levar com esses temas e se for preciso falar com anunciantes, quando há coisas complicadas. Nós já tivemos chatices grandes, quando houve o caso do Luanda Leaks, eu depois tive que fazer um périplo. Enfim, algumas pessoas que apanharam com estilhaços, mas a dizer, pronto, é o que é, acabou, não há nada, pronto, perguntei o que tenham a perguntar, tal, é a vida, não tem problema nenhum. Noutros casos, pessoas ficam muito irritadas com esta notícia, porque não sei o quê, porque se houve uma chatice com o banco A ou com o banco B, se for preciso me ligarem, sou eu que atendo. Em 90 e tal % dos casos eu nem sequer transmito ao jornalista que isso aconteceu, um ou outro caso já transmiti, mas só porque achei que podia transmitir, para que as pessoas não se sintam minimamente pressionadas e não sentem, por isso é que nós não podemos depender só de um acionista ou só de dois ou três, temos que ser muitos, tem que ser centenas de acionistas, não é dezenas e centenas de acionistas. Do ponto de vista de pressão não há, hoje em dia não, às vezes há uma outra pessoa que se queixa diretamente à administração e pronto, e a administração diz, olha, recebi este mail ou liguei não sei o que, está muito irritado com isto ou não gostou daquilo. Tudo bem, pronto, e as coisas ou ficam por aí, ou se eu preciso ao telefone, ou falo, ou já houve caso em que tive que almoçar com um anunciante dos automóveis, que houve uma coisa muito complicada. Pronto, é a vida, mas a reportagem era o que era, e pronto, e tive que ir, não é o meu trabalho, mas também faz parte. Mas desde que a redação esteja muito protegida disso, eu não tenho nenhum problema com... Pronto, há queixas, ou pressões, como quiserem chamar. Já no tempo do Sócrates houve uma coisa, até a ERC chegou a fazer um inquérito sobre as pressões, e na altura havia... Bem, atenção, havia muitas coisas que eu acho que eram um pouco legítimas, mas os jornalistas, sobretudo uma direção, não tem que se queixar de pressões. É normal de ser pressionado. Eu não posso ceder à pressão. E posso não aceitar certo tipo, não aceitar no sentido de não ter paciência e desligar o telefone. Claro. E não se pode dar a situação de quem pressiona ter poder suficiente para... pressão, para não sei o quê, não publiquem isto, não pode ver lá, manchete, não sei, tive várias, umas atrás das outras, não é? Pronto, faz parte, a certa altura, na altura havia muita gente que ia que achava que fazia uma coisa um bocado infantil, não é? Toda a gente, pressão, o primeiro-ministro ligou-me, está bem, e então? O Sócrates ligou-me várias vezes, metade das vezes não ligava pedido. Houve uma vez que ele nunca mais acabava o telefonema, que eu tive tempo de fazer a barba, vestir-me com ele. Contar essa história já, ele a contar e eu estava-me a arranjar, fazer a barba, não sei o que, desliguei o microfone, lá ele falava, já não lembro do que era. Pronto, tudo bem, ele estava mais a desabafar do que outra coisa. Pronto, irritadíssimo com uma coisa qualquer. E eu também, do Expresso. Ou da SIC, acho que ainda era da SIC. E pronto, está bem. E ok. Hoje em dia, eu por razões, essas têm a ver mais com razões pessoais, deixaram-me ligar por razões evidentes. Eu estou muito mais afastado da política e, portanto, agora já não tenho essa vida de levar com telefonemas. Agora outro, né? Agora levo com algumas de anunciantes e coisas desse género, mas pronto. Mas isso faz parte e não tem grande problema. Sim.
Olha, a conversa já vai longa e eu sei que tens que ir embora. Mas havia um último tema que eu queria abordar rapidamente, porque sei que tu tens uma opinião interessante sobre isto e é outro tema, enfim, muito relevante para os tempos atuais, que tem que ver com a maneira como os média lidam com políticos populistas, chamemos-lhe assim, não é? Ou novos tipos de políticos, para usar um termo mais genérico. E tu até partilhaste comigo um artigo muito interessante que eu vou pôr na descrição do episódio da Malu Gaspar, que ela publicou na revista Piauí, acho que é assim que se diz, que é uma ótima, que é o nome do Estado, exatamente, que é uma ótima revista brasileira, que podia existir até alguma do género em Portugal. E o artigo é muito interessante porque foi publicado logo a seguir à eleição do Bolsonaro, quando ele começa a divulgar o nome dos novos ministros, e o artigo é uma espécie de quase de exame de consciência em que ela coloca em cima da mesa um facto óbvio de que quase nenhum jornalista, para não dizer nenhum jornalista, conhecia o novo Ministro da Educação, salvo erro. E outros que apareceram. E outros, claro. Ela pega nele e ela diz... O artigo dela é muito interessante, porquê? Porque nessa primeira eleição do Bolsonaro, a reação dos mídias brasileiros era o choque perante aquela personalidade, mas muito pouca gente, ou quase ninguém, se deu ao trabalho de dizer, está bem, mas quem é ele? Quem é a entourage? Quem são as pessoas quem são os que o apoiam? Quem é que podem vir a ser os ministros caso ele venha a ser a presidente? Ninguém sabia nada. E ninguém sabia nada porque ninguém fez o seu trabalho. E era esse artigo, o artigo dela, porque vinha completamente fora do sistema. Chamava-se Hora de Acordar. É a Hora de Acordar, exatamente. Eu partilhei muito isso com colegas meus na redação, porque eu acho que aquela posição primária, e é mesmo primária em todos os sentidos, de é o Bolsonaro ou é o Trump logo. Primeiro, há duas posições. Uma é, então não escrevemos nada sobre ele. Ridículo. Segunda é, então só vamos dizer mal e escrutinar. Ridículo mais. Por mais absurdo que possa parecer, é a melhor maneira de lidar com políticos populistas, o jornalismo, primeiro deve tratar como qualquer outro político. Muitos jornalistas dizem, nem pensar. Mas o que é que isso quer dizer? É porque isso pode permitir-lhe aproveitar-se do sistema, que é como muitas vezes acontece. Mas não, pois nós nem sequer conhecemos. Porque a primeira questão é nós temos que conhecer. O jornalista tem um lado sociólogo e de antropólogo, quer dizer, não quero estar aqui a pôr uma carga muito científica na coisa, mas tem. Porque senão de repente ficam surpreendidos porque há um tipo que tem 10% e ninguém sabe de onde é que veio. Isso não faz nenhum sentido e fica surpreendido. Claro, aí é porque são os eleitores. Porque senão só somos incompetentes. Repara, se aparece agora, eu não quero estar a falar especificamente do Ventura, aparece outro qualquer que ninguém conhece, não me interessa. E de repente nós começamos a ver que ele está a crescer sociologicamente. A primeira obrigação de um jornalista, não tem que ser de todos, mas dos que cobrem aquele partido, é perceber quem é aquela pessoa, quem são os que estão, qual é a máquina dele, qual não é, de onde é que vêm os apoios, de onde é que vem não sei o quê, porque é que movimenta pessoas, perceber como é que essa pessoa fala em público, porque é que arrasta multidões, porque é que não arrasta, se não arrasta multidões, mas sempre mais pelas redes sociais. Esse é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho deve ser tipo como é para qualquer outro. Esse é o primeiro trabalho, é a base, se quisermos, porque senão ficamos na posição de não conseguir explicar aos nossos leitores, aos espectadores, quem é aquela pessoa. E isso então aí é fazer as malas e meter os papéis para a reforma, porque não faz rigorosamente sentido. Quando digo, nós temos de ser um pouco sociólogos e antropólogos, repare, isto é em qualquer jornalismo. Eu costumo dar um exemplo que é, quando foi a crise económica, a grande crise económica de 2008, que depois a Portugal chegou um pouco mais tarde por causa da dívida pública, e há um bom documentário sobre isso, muito bom documentário, onde é várias vezes entrevistada uma jornalista que é a Gillian Tett, uma jornalista do Financial Times, que foi das pouquíssimas jornalistas que anteviu a crise financeira de 2008, subprime. E porquê que ela anteviu? Porque ela tinha formação de antropologia, formação de universidade e de terreno. Portanto, ela é uma pessoa altamente especializada no jornalismo financeiro, hoje é uma das chefes do Financial Times em Nova Iorque, na altura, primeiro em Londres, depois em Nova Iorque, e ela sempre olhou para o mundo da alta finança, dos traders, dos gajos que faziam fortunas na bolsa, dos jatos privados para a Islândia e não sei o quê, sempre olhou de uma forma mais antropológica, e ela começou a perceber que ali muita coisa não batia certo, dos ganhos, do dinheiro excessivo, do não sei o que, começou a olhar, ela olhava para aquilo de uma forma diferente que olhavam a maior parte dos jornalistas financeiros. Exato. E escreveu várias coisas das pouquíssimas pessoas na área financeira, onde havia muita gente especializada a apanhar isto. Eu não estou aqui a dizer que os jornalistas todos têm que ter formação em antropologia, eu não tenho, embora goste de antropologia, mas não tenho formação em antropologia. Mas nós temos de ter uma capacidade antropológica e sociológica de perceber porque é que, por exemplo, eu dizia muito, colegas meus, e digo alguns colegas de política, não percebo como é que o Cavaco teve 4 maiorias absolutas. Eu digo, então é que não conheces Portugal. Qualquer pessoa que conhece Portugal percebe que o Cavaco teve 4 maiorias absolutas. Mas esse é um ponto interessante. E eu fiz muito Cavaco no terreno, sim. No período de primeiro-ministro. De presidente já fiz muito menos, mas Cavaco era uma pessoa muito popular. O momento em que ele vira a popularidade é no segundo mandato, exatamente, no dia em que fala da pensão. É o segundo mandato de presidente. É presidente. É quando é veiado em Guimarães. No dia da presidência, se não me engano, no dia em que abre a capital da cultura. E porquê é que ele era muito popular? Já agora? Porque foi uma pessoa muito transformadora. Primeiro porque era uma pessoa que vinha do povo e depois porque na altura o que as pessoas queriam, naquela altura da adesão à União Europeia e etc. E ironicamente ele nem era uma pessoa muito favorável à adesão à União Europeia, achava que não tinha sido bem negociada, depois beneficiou muito com isso como primeiro-ministro, mas isso são outras questões. Mas era uma pessoa apanhou um dos momentos de maior transformação
transformação da sociedade. Diriam, outro primeiro-ministro também teria apanhado. Epá, não sei, foi ele. Portanto, e percebia-se andando pelo país, isso era muito fácil de perceber. Muito, eu ali no final dos anos 80, início dos anos 90, até fiz muito e acompanhei muito. Como apanhava outros, era muito fácil de perceber isso, a popularidade. E essas coisas são importantes, como era fácil perceber que a melhor pessoa que eu jamais via falar em público é o Guterres. Nunca vi ninguém assim. As pessoas diziam, o Guterres era o político mais dotado que eu já vi na vida. Dotado para o mais do que o Paulo Portas, por exemplo? Muito mais. O Portas era mais elitista e depois tinha que mudar muito de onda conforme o público conquistava. O Guterres era mais preparado, ultra preparado, depois com uma capacidade... Era uma pessoa que tinha tido aulas de voz, poucas pessoas têm, mas as pessoas riam-se. O político fica rouco nas campanhas. Pois, o Guterres nunca ficava rouco, porque o Guterres sabia colocar a voz, tinha tido aulas disso. Não tem mal nenhum, ele sabia disso. Tinha tido aulas de dicção e de colocação de voz para poder fazer uma campanha durante 30 dias sem nunca ficar rouco. Os políticos ainda hoje ficam roucos porque não têm essas aulas, mas pronto, mas isso cada um faz o que quiser. O Guterres é uma pessoa ultradotada e isto via-se no terreno, como atenção, o Portas também tinha uma popularidade, o Manuel Monteiro também vi vários, apanhei muitos, agora não acompanho por outras razões, e há uma obrigação de perceber e não é dizer assim, eu também fiz campanhas com o Portas, fiz muito com o Manuel Monteiro, dizer, não tens de estar a dizer bem do Manuel Monteiro ou dizer bem do Cunhal ou bem do não sei o quê, tens de dizer, este tipo é um gajo que consegue falar para multidões e manter multidões a bater palmas durante uma hora, ponto, e tens de ter essa capacidade. Mas o problema é que tu dizes, não tens que gostar, mas para fazeres isso bem, tens de certa forma que gostar, ou por outra, tens que te colocar, tens que fazer essa viagem, depois podes regressar dela. Tens de pôr uma posição mais fria e mais analítica. Sim, mais analítica. Achas que sim? Eu por acaso acho que não. Acho que tens de pôr uma posição mais empática. Ou seja, para tu perceber... Eu ali, quando fazia isto no terreno, hoje em dia não faço no terreno, mas faço muitas vezes nos debates, etc. É porque a política é emocional, não? Tens que sentir como... Por exemplo, no caso do Ventura... Uma coisa que me choca um pouco, e aliás, isso já se passava com o Cavaco, como tu dizias, é que quando eu ouço a maior parte dos jornalistas falar... São coisas no Cavaco e no Ventura não tem nada a ver. Não estou a compará-los, estou a comparar isto que eu vou dizer a seguir, que é, tenho pena de dizer isto, mas quando eu ouço a maior parte dos jornalistas falar sobre o Ventura, eu fico com grandes dúvidas de que eles percebam, e eu próprio não tenho certeza se percebo, provavelmente não, mas pelo menos faço um esforço maior. Porque é que as pessoas votam nele? Verdadeiramente. Mas os jornalistas deviam saber responder. Só que para tu conseguires responder, tens que pôr no lugar daqueles... Há um exemplo que eu irrita muito, eu gosto do New York Times, como é óbvio, agora estar aqui a dizer mal, parece ridículo, um jornalista português a dizer mal do New York Times, não é? É um grande jornal. Mas na parte política não é, política doméstica, em muita coisa não é. Nas últimas eleições, eu estava lá a cobrir as eleições, vi uma reportagem que era ridícula no sentido que era o New York Times, para perceber a Pensilvânia, teve que mandar para lá um jornalista jovem, que por acaso que era da Pensilvânia, tinha crescido na Pensilvânia, porque mais ninguém na redação conseguia compreender por que raio é que o Trump podia ganhar na Pensilvânia. Não ganhou, felizmente, mas tinha ganho nas anteriores, porque eles não conseguiam. E isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque é tipo, os nova-iorquinos, os jornalistas de Nova Iorque não conseguem perceber. Não conseguem perceber que não querem, não é? Porque se estiverem lá, nas zonas das fábricas, das minas, etc., percebem, como esse jornalista, o jovem jornalista, fez uma reportagem na terra dele, no cabeleireiro, nas mercearias e não sei o que, explicava como é que a terra dele tinha mudado. Sim. Mas o próprio jornal dizia, como nós não conseguimos mandar-nos este tipo, era uma coisa mais ou menos deste género, era meio ridículo a razão. A reportagem era boa, mas a lógica, tudo bem, ainda bem que mandaram, mas mais ninguém consegue perceber isto, não faz sentido, porque eles não faziam nenhum esforço. Não queriam sequer fazer o esforço. A lógica é tão absurdo votar Trump que não vale a pena eu estar a perder este tempo. Ora, isto não faz sentido. Não faz sentido. E eu acho que é a mesma questão em Portugal. Repara, eu não sei se o Ventura vai crescer, se não vai crescer. Tu podes ter vários campos, podes ter investigações sobre o Ventura, como o Pedro Coelho, que é meu colega, fez, e bem, não tem mal nenhum. Podes fazer. Agora não podes só fazer isso. Claro. Tu tens que ter a capacidade de perceber, primeiro, como é que é o partido, como é que funciona, quem são as pessoas que o apoiam, que base eleitoral tem, perceberes porque é que de repente... Porque depois as pessoas também dizem coisas... mudaram, são os tipos que mudaram do PC. Às vezes dizem coisas meio tontas, depois também não foram ver, também mudaram do Bloco de Esquerda. Não é fácil fazer, não é? Sim, nada fácil. Porque vão buscar a leitura do que aconteceu em França, nos anos 80, do PC direto para a frente. Só que a realidade é muito diferente. A realidade é muito diferente. E depois as pessoas depois têm a tendência... E mesmo em França não foi direto. Ou seja, a investigação não mostra isso. E nos sítios onde foi, não é... as pessoas gostam muito de ir buscar... isto é exatamente igual ao que aconteceu em França. Não é nada. Mas eu acho que esse esforço tem que haver. Por isso é que eu acho que a questão é... Os jornalistas podem depois ser implacáveis com os populistas. Podem apanhar as contradições. Normalmente os populistas têm mais contradições do que outros. É normal. Ou vão buscar coisas mais emocionais e menos racionais, sem dúvida. Mas o primeiro esforço é o de compreensão. E o de perceber e o tentar estar dentro no... Perceber aquela máquina, perceber de onde é que se é que a máquina, não é? Mas como é que funciona? Claro. A quem é que chega?
Por isso não percebem nada. Sim, e perceber os eleitores porque não percebem nada, senão depois só vão ficando de boca aberta cada vez que há uma eleição. Isso não faz sentido nenhum. Então aí deixam de ser jornalistas e vão para casa ver televisão ou ler jornais. Não? Porque acho que essa obrigação, isso é obrigatório, é mesmo obrigatório. Agora é difícil, eu percebo que seja mais difícil lidar com pessoas que no limite podem querer pôr em causa a própria democracia. É complicado, não é? Mas isso acontece em Itália, não é? A Meloni ganhou eleições, pronto. Na altura acompanhei alguns jornais italianos, que ainda consigo ler italiano mais ou menos, pronto, e os jornais tinham ali, eram muito críticos, mas percebiam, iam tentando perceber que base era aquela, porque é que pessoas no Sul estavam a mudar do movimento 5 estrelas, sobretudo para a Meloni, que era uma neofascista, todas aquelas mudanças, e percebia-se porque é que ela tinha mais aceitação em algumas zonas do país e menos. Eu acho que os jornalistas têm essa obrigação. Sim, não é uma questão de estender um tapete, quem é que o faz, nem dizer viva a Meloni. Não, isso é ridículo. Mas não perceber, então depois alguém ganha as eleições e não percebe. Claro. É? E perceber a sério, para lá de fatores, há fatores que tu consegues explicar, em segurança, não sei o quê, mas falar com as pessoas, perceber o que é que está na cabeça delas. Por exemplo, no caso do Ventura, uma coisa que eu me interrogava nas últimas eleições é porque ele tem dois discursos, não é? Tem o discurso antissistema e tem o discurso de direita radical, se quisermos, e que estão interligados. E eu pergunto-me, e nos debates era visível, havia parte dos debates que era contra a corrupção e não sei o Estado, e outra parte que era a dizer coisas para chocar. E eu tenho uma grande dúvida, para a qual ainda não consigo encontrar uma resposta, que é essas coisas mais radicais, de quase, em muitos casos, extrema-direita, beneficiam-no ou prejudicam-no? Eu não sei responder. Ou seja, se ele não as tivesse dito, tinha tido mais ou menos votos? Não tenho a certeza. O caso do Ventura é um caso diferente, por exemplo, da Frente Nacional é completamente diferente. Do ponto de vista da Frente Nacional tem um corpo teórico muito antigo, que vem de movimentos que vêm até logo do pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso é que eu dizia, é tudo a mesma coisa. Não é. A Frente Nacional é uma coisa completamente diferente, o próprio movimento agora da Meloni não tem nada a ver, o Trump não tem nada a ver com isto, o próprio Bolsonaro é uma coisa, esse então até mais estranho na forma como cresceu, bem, tem muito a ver com a corrupção e a terraplanagem quase da política toda brasileira. O Ventura não tem um corpo teórico muito evidente, não é? Aliás, nada evidente. Sei que fez um programa que depois a seguir mudou o programa. Então na economia... Mudou tudo. Não, mas eu isso não consigo responder. Claro, lá está, mas nós devíamos ter qualquer tipo de resposta para isto. Mas não consigo responder, não tenho uma resposta evidente. Sim. Não, claro, é isso. Enfim, uma investigação é um trabalho que tem que ser feito. Olha, Ricardo, foi... Bem, como eu antevia, ficávamos aqui mais uma hora. Um bocado maior do que eu estava à espera. Vou-te deixar ir muito rapidamente. Sei que tens não sei se é um livro para recomendar, ou se é um documentário, ou se é... Vou dizer duas coisas básicas. Um livro que eu digo sempre que devia ser obrigatório na escola, algures, que é As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do Amin Maalouf. Porque é que eu acho? É uma coisa muito básica. A segunda pessoa recomenda esse livro, não sei quem recomendou já. Já li há muitos anos, há 20 e tal anos. Porque depois de ler esse livro, fiquei com uma certeza, uma coisa que era evidente, mas que eu nunca tinha pensado, que é quase tudo tem duas formas de olhar ou mais. E é muito interessante nós que estudamos, ou não sei como é que é agora os programas, mas estudávamos as cruzadas de uma forma. Eu, quando li aquele livro, fiquei de boca aberta, porque achei super interessante o poder haver um outro lado de olhar para as cruzadas, e acho que também é uma regra do jornalismo. Percebemos que muitas vezes há coisas que podem ser vistas de um lado e podem ser vistas de outro, e uma regra para a vida. Acho que é um livro que toda a gente devia ler para perceber, não é para dar razão, não é necessariamente agora aquela coisa que agora diz esta moda dos estudos pós-coloniais, que agora tem que ser visto da perspectiva do colonizado, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o poder olhar para um problema de dois lados. E o segundo recomendo um livro que eu estou a acabar, que é um livro que saiu ano passado, do Michel Houellebecq, chamado Aniquilação. É o segundo livro que eu leio dele, eu não tinha lido mais nada antes, só tinha lido um, e estou a gostar muito. É um romance grande, mas muito bom, e que tem um pouco a ver... Não é só isso, mas com o tema da velhice e com um tema muito complicado das sociedades ocidentais, e o livro é bastante bom. Boa. Olha, excelentes recomendações. E já, entretanto, já vi quem é que já tinha recomendado o livro do Amin Maalouf. Foi o António Gomes. Deves saber quem é. Sei. GFK ou GSK? GFK. Foi o meu colega de faculdade, embora ele estava em Sociologia. Ora, aí está. Outro convidado impecável, por acaso. E por acaso ainda não li o livro. Fico com, dupla curiosidade. Agora não tenho mesmo desculpa. Ricardo, obrigado. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.